Achei que sabia o que era traição. Eu estava enganada. Jantar de Natal, 2024. Peru na mesa. Canções de Natal tocando baixinho. Meus pais sorrindo para mim como se eu fosse importante. Mas quando entrei na cozinha para pegar mais torta, ouvi-os na sala de estar tramando, não sussurrando, planejando, calculando. Depois que eles estiverem no apartamento por alguns meses, ela não terá coragem de expulsá-los, disse a voz da minha mãe, falando sobre a minha casa, o apartamento de $300.000 que comprei com 8 anos de sangue, suor e 2 empregos. A única coisa que eu já havia conquistado sem eles. Depois, a gente trabalha na papelada e passa para a irmã dela. Ela vai entender. Família ajuda família. Fiquei paralisada, com a espátula na mão trêmula. 30 anos sendo a responsável, a forte, a que não precisava de nada. E essa era a minha recompensa. Eles iam roubar minha casa e entregá-la à minha irmãzinha de ouro, como se fosse deles. Mas eis o que eles não sabiam: quietude não significa fraqueza. Sorri, voltei, servi a torta e concordei com tudo. Deixei minha irmã preparar as caixas, deixei que ela se gabasse no Facebook sobre sua linda casa nova no centro da cidade, deixei meus pais pensarem que tinham vencido. Enquanto eles comemoravam o plano, tomei uma decisão que mudaria tudo. 10 dias depois, chegou o dia da mudança. Minha irmã apareceu com um caminhão de mudanças, meus pais, os filhos dela e uma chave que não funcionava mais. Quando a porta se abriu, a mulher ali não era eu. Era a ex-mulher do meu cunhado, aquela que minha irmã destruiu 5 anos antes, e ela tinha acabado de comprar meu apartamento. À vista. O que aconteceu depois? Fique comigo, porque esta história tem reviravoltas que você não verá chegando e um final que prova que o karma não esquece. Ele apenas espera o momento perfeito para atacar. Meu nome é Emma Carter. Tenho 35 anos, sou gerente de escritório em uma pequena empresa de tecnologia no centro da cidade. E passei os últimos 8 anos da minha vida fazendo algo que nunca imaginei ser possível: construir uma vida que fosse inteiramente minha. Sem ajuda, sem esmolas, só eu, 2 empregos e o sonho de ter algo que ninguém pudesse tirar de mim. Aquele apartamento de $300.000 representava cada sacrifício, cada viagem perdida, cada noite em que escolhi fazer hora extra em vez de sair com os amigos. Era meu santuário, minha prova de que eu era importante. Eu deveria saber que eles dariam um jeito de tirar isso de mim. A sala de jantar parecia a saída de uma revista de Natal. Mamãe tinha se superado este ano. A mesa praticamente gemia sob o peso do peru, dourado e brilhante, cercado por todos os acompanhamentos tradicionais. Recheio derramando de uma tigela de cerâmica. Molho de cranberry refletindo na luz das velas. 3 tortas diferentes esfriando no aparador. Bing Crosby cantava baixinho no alto-falante no canto, e a árvore de Natal na sala de estar brilhava com as luzes que estavam na nossa família há décadas. À primeira vista, era perfeito, o tipo de Natal que você vê nos filmes, em que todos sorriem, são gratos e cheios de amor. Mas eu já tinha aprendido há muito tempo a olhar além da superfície. Sentei-me no meu lugar de sempre, o mais próximo da cozinha, conveniente para encher copos ou pegar colheres de servir esquecidas, e observei a dinâmica familiar se desenrolar. Mamãe serviu minha irmã Gena primeiro, é claro, colocando a melhor fatia de peru em seu prato com um sorriso caloroso. Papai perguntou a David, meu cunhado, sobre sua promoção no banco, inclinando-se para a frente com genuíno interesse. O vestido de Gena recebeu 3 elogios antes mesmo da bênção ser dita. Seus filhos, Mason, de 5 anos, e Lily, de 7, eram adoráveis e bem comportados, recebendo elogios dos avós a cada 5 minutos. Eu sorria, concordava e fazia comentários apropriados. Eu havia aperfeiçoado esse papel ao longo de 30 anos, a responsável, a independente, a que não precisava de atenção porque era muito capaz de cuidar de mim mesma, a que não importava tanto. O jantar passou num turbilhão de conversas triviais e risadas que nunca chegaram a me atingir. Percebia as pequenas coisas, como sempre. Como meu pai perguntou a Gena se ela precisava de ajuda para pagar o acampamento de futebol do Mason, mas nunca me perguntou sobre a minha vida. Como minha mãe pulou para pegar mais vinho para Gena antes mesmo que o copo dela estivesse vazio, mas eu já tinha enchido minha própria água 3 vezes. Como, quando mencionei minha recente promoção no trabalho, a conversa durou exatos 30 segundos antes de voltar para a peça da escola da Lily.
Disse a mim mesma que não doía mais. Já tinha me acostumado. Depois do jantar, minha mãe mandou todo mundo embora da mesa. Relaxem. Emma e eu cuidamos da sobremesa. Era tradição, nós duas na cozinha enquanto todos os outros se acomodavam na sala. Normalmente, minha mãe conversava comigo durante a limpeza, e eu fingia que aqueles 15 minutos de atenção preenchiam a lacuna deixada por uma infância inteira sendo a segunda melhor. Naquela noite, porém, minha mãe parecia distraída. Querida, você pode pegar a espátula de torta da gaveta? Eu pego os pratos. Fui em direção à cozinha, grata por ter algo para fazer com as mãos. A espátula de torta estava na gaveta mais distante, e eu tive que vasculhar entre as colheres de servir velhas e os utensílios aleatórios que nunca usávamos. Foi quando ouvi vozes vindas da sala de estar, baixas e conspiratórias. Eu deveria ter me anunciado, deveria ter entrado imediatamente. Mas algo no tom me fez congelar. Precisamos levá-los para aquele apartamento logo, disse a voz da minha mãe, mais baixa do que no jantar, mas ainda clara. É a solução perfeita. Minha mão parou na maçaneta da gaveta. Depois que eles se instalarem por alguns meses, ela não vai ter coragem de expulsá-los. Era o papai, usando seu tom de voz planejador, o mesmo que ele usava quando trabalhava com logística. Depois podemos trabalhar na papelada. O apartamento vale $300.000. É muito dinheiro só para ela, de qualquer forma. Mamãe de novo, e eu conseguia imaginá-la balançando a cabeça, como se eu ter uma casa própria fosse um exagero. Família deve compartilhar. A espátula de tortas fez barulho na minha mão trêmula. Agarrei-me ao balcão para me equilibrar. Estavam falando do meu apartamento, da minha casa, daquela que eu havia comprado com meu próprio dinheiro, meu próprio suor, meu próprio sacrifício. Então ouvi a voz de Jenna, e meu sangue congelou. Tem certeza de que ela vai concordar? Ela sabia. Minha irmã sabia desse plano. Fosse o que fosse, todos estavam envolvidos. Ela sempre faz isso, a voz da minha mãe carregava tanta certeza, um descaso tão casual. Ela é a responsável. Fiquei atrás daquela porta da cozinha, com a espátula de torta na mão trêmula, e senti algo dentro de mim se romper, não quebrar, mas rachar, como uma falha geológica que vinha acumulando pressão por 3 décadas, esperando por aquele exato momento para se romper. Eles iam tomar minha casa, a única coisa que eu construí sem eles. E já tinham decidido que eu deixaria. Respirei fundo 3 vezes, neutralizei o rosto, peguei a espátula e voltei para a sala de jantar como se não tivesse ouvido nada. Alguém quer mais torta? Minha voz saiu firme, até alegre. Mamãe e papai trocaram um olhar rápido, será que eu tinha ficado fora tempo suficiente para ouvir? Mas eu já estava cortando a torta de abóbora, com um sorriso fácil e familiar. Os olhos de Jenna encontraram os meus por uma fração de segundo, e vi algo cintilar ali. Nervosismo. Culpa, talvez. Ótimo. Que ela fique nervosa. Claro, querida, disse papai. E assim, o momento passou. Servi uma fatia para cada um, a da mamãe com chantilly extra, do jeito que ela gostava, a do papai com um corte perfeito, sem migalhas, a da Jenna generosa, porque sempre lhe davam mais. E a cada fatia, a cada sorriso, eu tomava uma decisão. Eles achavam que eu era um ignorante, achavam que eu era o mesmo sujeito fácil que passou 30 anos acomodando, compreendendo, sacrificando, achavam que eu entregaria meu lar, meu santuário, minha prova de valor, só porque eles decidiram que eu deveria. Eles achavam que eu era impotente. Mas eles não tinham ideia do que eu estava prestes a fazer. Naquela noite, dirigi para casa com os nós dos dedos brancos no volante, as vozes deles ecoando sem parar na minha cabeça. Mas não foi só a conversa daquela noite que me assombrou. Foram cada conversa, cada momento, cada escolha que me levaram a esse ponto nas últimas 3 décadas. Jenna é 3 anos mais nova que eu e, desde o momento em que nasceu, o mundo se reorganizou ao seu redor. Eu tinha 5 anos quando ela voltou do hospital, com idade suficiente para me lembrar da mudança. De repente, eu era a irmã mais velha, a responsável, aquela que precisava entender que bebês precisam de mais atenção. Aprendi cedo que minhas necessidades vinham em segundo plano. E eu dizia a mim mesma que era temporário, que quando Jenna crescesse, as coisas se acalmariam. Nunca se acalmaram.
Quando Gena, por 30 anos, eu fui a última opção, a única que não precisava de amor porque não o exigia. E agora eles queriam tomar o teto sobre a minha cabeça, a única coisa que eu havia construído sem eles. Sentei no meu carro, olhando para o prédio à minha frente, aquele com meu apartamento no quarto andar, e me permiti lembrar do que foi preciso para chegar até ali. 8 anos. Foi quanto tempo trabalhei neste lugar. 8 anos dizendo não a quase tudo que torna a vida agradável, enquanto todos ao meu redor diziam sim. Eu tinha 24 anos quando comecei a economizar, sério, recém-saída de um casamento fracassado, trabalhando como gerente de escritório durante a semana e pegando qualquer bico de fim de semana que conseguisse. Eventos de buffet onde servi champanhe para pessoas que comemoravam marcos que eu não podia pagar. Cuidava de animais de estimação de famílias que viajavam para lugares que eu só conhecia em revistas. Cada dólar ia para uma conta que chamei de a liberdade, porque era isso que ela representava: liberdade de não depender de ninguém, liberdade de não decepcionar ninguém. Meus amigos da faculdade viajavam para Cancún toda primavera. Viajavam mochilando pela Europa, postando fotos da Torre Eiffel e do Coliseu. Me chamavam de chata quando recusei pelo 5º ano consecutivo, quando apareci no happy hour e pedi água, quando sugeri que ficássemos no apartamento de alguém em vez de ir ao novo restaurante no centro. Alguns deles acabaram parando de ligar. Eu dizia a mim mesma que não importava, porque eu tinha um plano, uma meta maior do que aventuras de fim de semana. Cozinhei todas as refeições em casa por 8 anos. Aprendi a fazer meu próprio café em vez de parar no Starbucks. Usei o mesmo casaco de inverno por 6 estações. Quando meus colegas de trabalho saíam para almoçar, eu comia o sanduíche que havia preparado naquela manhã. Quando eles planejavam viagens de fim de semana, eu fazia turnos extras de buffet. Cada gorjeta, cada hora extra, cada cheque de aniversário de parentes distantes entrava naquela conta. 60 mil dólares. Era o que eu precisava para a entrada. Levei 8 anos para economizar o que meus pais gastaram no casamento da Gena em uma única tarde. 8 anos de sacrifício para ganhar o que eles deram a ela por um dia. Eu tinha 32 anos quando finalmente me cansei. O corretor me mostrou 7 casas antes de entrarmos na unidade 4B, na rua Market 428. Assim que entrei, eu soube. Janelas do chão ao teto que deixavam entrar tanta luz que todo o espaço parecia brilhar. Uma varanda com vista para o horizonte da cidade, piso de madeira, uma cozinha com bancadas de granito. Um quarto, um banheiro e meio, 1.200 metros quadrados de perfeição. No dia em que recebi as chaves, sentei-me na sala vazia e chorei, não lágrimas de tristeza, mas de alívio, alegria, descrença. Segurei as chaves na mão e sussurrei para mim mesma: isto é meu. Ninguém me deu. Eu o conquistei. Foi a primeira vez na vida que conquistei algo que era inteiramente, completamente, inegavelmente meu. Liguei para meus pais daquela sala vazia, sentada no chão porque ainda não tinha móveis, e contei que tinha comprado um apartamento. Eu estava tão animada que mal conseguia falar. Que legal, querida, disse minha mãe, e então, sem parar, disse: já te contamos sobre a promoção do David no banco? Ele vai ser gerente de conta sênior. Mesmo assim, mesmo naquele momento, eu era secundária. Mas eu tinha meu apartamento, e isso bastava. Decorei-o exatamente como eu queria, minimalista, porque a desordem me deixava ansiosa, tranquilo, porque eu precisava de calma. Plantas por toda parte, porque cuidar de algo que crescia e prosperava me fazia sentir capaz. Pendurei cartões postais de viagem em uma parede, lugares que eu ainda queria visitar: Paris, Tóquio, Santorini. Pendurei citações motivacionais que eu mesma escolhi, palavras que falavam da pessoa que eu estava me tornando. O que não pendurei foram fotos de família. Isso foi intencional. Este espaço era meu, separado da dinâmica que moldou toda a minha vida. Aqui, eu não era responsável, nem independente, nem a que não precisava de nada. Eu era apenas a Emma, e isso bastava. Todas as manhãs, eu acordava com a luz do sol entrando por aquelas janelas e contemplava a vida que havia construído. A localização no centro da cidade me permitia ir a pé para o trabalho. A vista me lembrava que eu havia subido alto o suficiente para enxergar além das limitações com as quais havia nascido. Não era apenas uma casa. Era prova de que eu existia, de que eu era importante, de que eu podia criar algo lindo sem a permissão ou ajuda de ninguém.
Eu imaginava dar jantares assim que me instalasse. Imaginava meus pais vindo à minha casa com frequência, minha mãe admirando minhas escolhas de decoração, meu pai impressionado com o investimento inteligente. Imaginava Jenna levando as crianças para visitar a tia em sua casa descolada no centro da cidade. Em vez disso, eles fizeram uma visita única, de 20 minutos. É tão longe do centro, disse a mãe. O estacionamento é péssimo. Eles nunca mais voltaram, mas iam ao apartamento da Jenna toda semana, aquele de que ela reclamava constantemente, aquele que, de alguma forma, nunca era bom o suficiente, apesar de ter 130 metros quadrados. Agora, sentada no meu carro depois daquele jantar de Natal, eu entendia o que eu tinha sido ingênua demais para enxergar antes. A conversa que eu tinha ouvido não era sobre ajudar Jenna temporariamente. Aquelas não eram palavras de pais pedindo um favor. Eles estavam criando estratégias, planejando. Eles tinham usado o truque mais antigo do seu manual, aquele que funcionou comigo a vida toda. Mande Jenna e sua família se mudarem, deixe passar alguns meses e então pressione. As crianças seriam matriculadas em escolas do centro. Jenna teria feito amizade com os vizinhos. Eles estariam acomodados, confortáveis, estabelecidos, e eu seria o vilão se pedisse para eles irem embora. Ela não terá coragem de expulsá-los, foi o que meu pai disse, porque eles me conheciam, sabiam que eu era frágil, sabiam que eu tinha sido treinada a vida toda para me acomodar, entender e colocar todos os outros em primeiro lugar. Eles contavam com isso. Mas, desta vez, não me pediam para dividir um brinquedo, abrir mão de um quarto ou entender por que as necessidades dos outros eram mais importantes. Estavam pegando a única coisa que eu havia construído sem eles, a única conquista que provava que eu podia me virar sozinha, e planejavam redistribuí-la como se eu não tivesse nada a dizer sobre o assunto. A ironia era quase engraçada. Minha independência, aquilo que me forçaram a desenvolver negando-me apoio a vida toda, me tornou bem-sucedida o suficiente para ter algo que valesse a pena. Fui punida a vida toda por não precisar deles. E agora eu estava sendo punida por finalmente ter algo meu. Eles não estavam pedindo, estavam tirando. E de repente, sentado naquele carro, senti algo que nunca havia sentido antes no meu relacionamento com a minha família: clareza. Uma clareza fria, nítida, absoluta. Este apartamento não era apenas um lar. Era a prova de que eu existia, de que eu importava. E quando eles conspiraram para entregá-lo a ela como um prêmio de consolação, eu soube que não se tratava de família. Era uma guerra. Não dormi por 3 dias depois do Natal. Deitava na cama, olhando para o teto, repetindo aquela conversa sem parar até que as palavras perdessem todo o sentido e se tornassem apenas sons, apenas provas de traição. Então, eu me levantava, fazia um café que não bebia e sentava na minha varanda, observando a cidade acordar enquanto minha mente viajava no tempo por 30 anos de memórias que eu havia arquivado cuidadosamente sob o título Não Importa Mais. Só que importava. Importava tudo. Eu tinha 8 anos na festa de 5 anos da Jenna. Mamãe e papai alugaram um zoológico interativo. Havia passeios de pônei, um palhaço fazendo bichinhos de balão e um bolo em formato de castelo com estrelinhas de verdade. Lembro-me de ficar parada na beira do quintal, observando a Jenna cavalgar aquele pônei em círculos, seus gritos de alegria ecoando pelo ar enquanto as crianças da vizinhança faziam fila para sua vez. Meu aniversário naquele mesmo ano foi bolo caseiro e pizza da Domino's, com 6 crianças da minha turma. Brincávamos no quintal. Quando perguntei à minha mãe por que a Jenna tinha pôneis e eu não, ela disse: "Você está mais velha, querida. Você entende que nem todo aniversário precisa ser uma grande produção." Eu tinha 12 anos quando Jenna colocou o aparelho, $6.000 por 2 anos de tratamento ortodôntico porque seus dentes eram um pouco tortos. Meus dentes da frente se sobrepunham de um jeito que me deixava constrangida toda vez que eu sorria. Certa vez, perguntei se eu também poderia usar aparelho. "Você não sorri muito mesmo", disse papai, sem nem tirar os olhos do jornal. "Além disso, os dentes da Jenna são piores. Você mal consegue notar os seus." Eu notei. Eu notei todos os dias. Aprendi a sorrir de boca fechada. Formatura do ensino médio. Eu tinha me esforçado muito, me formei com honras, ganhei uma pequena bolsa de estudos para a State College. A cerimônia foi numa manhã de sábado em maio. Observei a multidão durante a procissão, procurando meus pais no mar de rostos.
Eles não estavam lá. Atravessei o... Mas vamos começar pelo começo. Eu tinha um apartamento para proteger e faltavam exatamente 6 semanas para o fim do contrato de aluguel da Gena e eles tentarem tomar conta da minha vida. Acharam que eu tinha cedido, acharam que eu era a mesma pessoa fácil de lidar de sempre, aquela que compreendia, acomodava e se sacrificava porque era isso que as boas filhas faziam. O que eles não sabiam era que eu já tinha tomado uma decisão e que as coisas estavam andando. Na manhã seguinte àquela visita de domingo, antes mesmo de tomar meu café, peguei o número de Sarah Shane no meu celular. Sarah tinha sido minha corretora de imóveis 3 anos antes, quando comprei o apartamento, uma mulher inteligente, na casa dos 40, que ouviu o que eu queria e encontrou sem tentar me vender algo maior. Ela respeitou o fato de eu estar comprando sozinho, com meu próprio dinheiro, e tratou a compra como se fosse importante. Importou. Ainda importa. Ela atendeu no segundo toque. Emma, quanto tempo? Como está o condomínio? Sarah, preciso vender, rápido e em silêncio. Ainda não há listagem pública na MLS. Houve uma pausa, daquelas que se prolongavam o suficiente para me fazer perceber que ela estava reavaliando. Você comprou aquele lugar há 3 anos. Está tudo bem? Gostei da pergunta dela, mas não consegui explicar toda aquela confusão. Digamos apenas complicações familiares. Preciso de um comprador à vista e um fechamento rápido. Você pode me ajudar? Seu tom mudou imediatamente para um tom profissional, totalmente profissional. Entendo. Deixe-me ajudar. Vou anunciar o imóvel em nossa rede privada primeiro, e há alguns grupos exclusivos do Facebook para compradores sérios no centro da cidade. Vendedores motivados costumam obter respostas rápidas lá, e os compradores tendem a ser mais comprometidos. Quão rápido estamos falando? Se encontrarmos o comprador certo, serão necessários de 10 a 12 dias entre a aceitação e o fechamento, um processo agressivo, mas possível com dinheiro. 10 a 12 dias. O contrato de aluguel da Gena terminava em meados de janeiro, o que me dava cerca de 2 semanas e meia. A matemática funcionava, por pouco, desde que nada desse errado. E quanto ao preço? Perguntou Sarah. R$ 300 mil, valor justo de mercado. Não estou tentando lucrar. Só preciso sair. Você perderá poder de negociação entrando em uma situação tão difícil. Os compradores saberão que você está motivado. Não me importo com dinheiro extra, Sarah. O que me importa é rapidez e segurança. Somente em dinheiro. Sem imprevistos. Eles podem se mudar no dia seguinte ao fechamento. Eu mesma farei uma pré-inspeção para que não haja surpresas. Eu quase conseguia ouvi-la tomando notas. Ok, vou começar a papelada hoje e listar tudo nos grupos privados até esta tarde. Especificarei apenas compradores à vista, fechamento rápido preferencial, ocupação imediata disponível. Qual é o seu prazo exato? Meados de janeiro, antes do dia 15, se possível. Entendi. Vou fazer acontecer, Emma. Depois que desliguei, sentei-me no balcão da cozinha, olhando para o meu café e tentando não pensar muito no que estava fazendo. Este apartamento representava 8 anos da minha vida. Cada metro quadrado tinha uma lembrança, um sacrifício que o tornará possível. A cozinha onde aprendi a cozinhar refeições de verdade em vez de sobreviver de lamen. O quarto onde finalmente me senti segura. A varanda onde observei a cidade e me lembrei de que havia subido alto o suficiente para ver além de tudo que tentará me manter pequena. Naquela noite, depois que Sarah confirmou que o anúncio estava no ar, caminhei lentamente pelo apartamento. Toquei as paredes que eu havia pintado de um cinza suave porque me trazia paz. Passei os dedos pelas cortinas que eu havia escolhido porque elas deixavam entrar a luz sem sacrificar a privacidade. Parei em frente à estante que eu mesma havia montado, cada prateleira contendo livros que eu realmente havia lido, coisas que eu havia escolhido porque me interessavam, não porque alguém me disse que eu deveria. Conflito não chegava nem perto de descrever o que eu sentia. Aquele lugar continha tanto do meu esforço, tantos dos meus sonhos. Mas eu entendi algo agora com perfeita clareza: se eu os deixasse se mudar, eu não perderia o apartamento no fim das contas. Eu me perderia no processo. Passaria 6 meses sendo culpada por ocupar espaço na minha própria casa. Eu observaria Gena reorganizar meus móveis e minha vida para atender às suas necessidades.
Eu me tornaria invisível no único lugar onde eu já tivera permissão de existir plenamente. Eu sempre poderia comprar outra casa, economizar de novo, recomeçar, reconstruir. Mas não poderia comprar de volta a minha dignidade depois de deixá-los destruí-la. Não poderia comprar de volta a parte de mim que se quebraria se eu me tornasse capacho deles mais uma vez. Eles achavam que eu era fraco, achavam que eu era previsível, achavam que podiam me manipular do mesmo jeito de sempre, porque sempre tinha funcionado antes. Mas cometeram um erro de cálculo. Me encurralaram. E se esqueceram de que a pessoa mais fraca de qualquer família, aquela que foi ignorada e subestimada a vida toda, é na verdade a pessoa mais perigosa da sala, porque não tem mais nada a perder. Meu celular vibrou com um e-mail. O nome de Sara apareceu na tela e meu coração disparou. Já recebi 3 consultas, dizia o e-mail. Resposta muito rápida. Uma pessoa está particularmente interessada. Nome: Raquel Thompson. Ela também é corretora de imóveis. Quer te conhecer pessoalmente. Diz que é algo pessoal. Fiquei olhando para aquele nome, Raquel Thompson. Raquel. Peguei meu laptop e vasculhei a memória em busca de onde o tinha ouvido. Então me dei conta, Jenna e David na minha cozinha, conversando despreocupadamente enquanto mediam meu espaço para os móveis deles. Chega de drama como com a Raquel. Raquel teve anos atrás. Ela se foi há muito tempo, provavelmente ainda amargurada. Digitei o nome no Facebook, adicionando corretora de imóveis em minha cidade. Vários perfis apareceram, mas um se destacou, uma foto profissional, um sorriso confiante e uma biografia que dizia, ajudando você a encontrar um lar desde 2015. Cliquei em suas postagens públicas. Fotos recentes a mostravam em casas abertas, apertando mãos em fechamentos de negócio, vivendo o que parecia ser uma vida independente e bem-sucedida. A mesma Raquel que minha irmã havia descartado com uma risada. A mesma Raquel que David parecia desconfortável em discutir. A mesma Raquel que agora queria comprar meu apartamento e dizia que era algo pessoal. Na minha família, aprendi cedo que não existem coincidências. Tudo acontece por um motivo, e esse motivo geralmente envolve alguém se machucando. Mas talvez, só talvez, desta vez, o alguém se machucando não fosse eu. O anúncio foi publicado na terça-feira de manhã. Na quarta-feira à noite, eu tinha 3 compradores sérios. Mas o nome continuava me incomodando, Raquel Thompson, a mesma Raquel de quem minha irmã ria. Coincidência? Eu não acreditava mais nisso. O ano novo chegou com o anúncio da Jenna estampado no meu feed do Facebook. Eu vinha verificando o perfil dela obsessivamente desde que concordei em deixá-los morar aqui, esperando para ver como ela daria a história. Não fiquei decepcionada. A publicação apareceu às 9 horas da manhã, claramente programada para máxima visibilidade. Ela dirigiu até o centro da cidade para tirar uma foto profissional do prédio do outro lado da rua, com a luz da manhã fazendo o vidro e os tijolos parecerem quase dourados. A legenda me embrulhou o estômago, grande anúncio. Estamos nos mudando para este lindo apartamento no centro da cidade. Não acredito que isso está realmente acontecendo. Às vezes, sonhos se tornam realidade. Ela adicionou um emoji de casa, um emoji de brilho e mãos rezando. Obrigada à minha família incrível por sempre nos apoiar. Um agradecimento especial à mamãe e ao papai por acreditarem em nós. Mal posso esperar para sediar o Dia de Ação de Graças aqui no ano que vem. As crianças vão adorar morar no centro. Então, como se não bastasse, ela marcou o local, não apenas o nome do prédio, mas o endereço completo, Edison Lofts, Rua Market 428, Unidade 3B. Meu apartamento exato. Ela basicamente publicou meu endereço residencial para seus 347 amigos do Facebook, um risco de segurança que me teria horrorizado em circunstâncias normais. Mas aquelas não eram circunstâncias normais, e me vi olhando para aquela marcação de local com algo próximo à gratidão. Em 1 hora, 47 pessoas curtiram. 23 comentários chegaram, amigos parabenizando-a por essa enorme mudança de vida. Você merece isso, escreveu uma pessoa chamada Melissa com 3 emojis de coração. Estou muito feliz por você, aquele prédio é incrível, comentou uma ex-colega de trabalho. Deus é tão bom, acrescentou alguém do grupo da igreja dela.
Gena respondeu a cada comentário, aproveitando a atenção como se fosse a luz do sol da qual ela foi privada a vida toda. Ela postou stories no Instagram. Ela enganou pessoas em um esquema de marketing multinível, eu disse. Deve cerca de $75.000. Raquel arregalou os olhos. Eu não sabia disso, mas não me surpreende. Ela se endireitou na cadeira. Tudo em ordem agora. 320 mil em dinheiro, fechamento no dia 17 de janeiro antes que eles possam mudar qualquer coisa. E quando eles chegarem com o caminhão de mudança, estarei lá para recebê-los pessoalmente. Estendi a mão sobre a mesa. Acho que chegamos a um acordo, Raquel. Seu aperto era forte, seguro. Trocamos números de telefone, combinamos que Sara cuidaria da papelada e fizemos planos para a inspeção. Quando nos levantamos para ir embora, Raquel tocou meu braço. Sabe, passei anos com raiva, disse ela. Então percebi que viver bem é a melhor vingança, mas isso. Ela sorriu genuinamente desta vez. Isso é um segundo lugar bem próximo. Apertamos as mãos enquanto tomávamos café. Raquel se vingou. Eu tive minha liberdade. E minha irmã, ela não fazia ideia de que sua foto no Facebook, marcando o endereço e se gabando para o mundo, tinha acabado de conectar duas mulheres que ela havia prejudicado. A papelada foi assinada em 72 horas. Quando minha irmã fez a primeira caixa, o apartamento já não me pertencia. Estacionei do outro lado da rua do prédio às 9h30 da manhã de sábado, cedo o suficiente para ver tudo se desenrolar, mas longe o suficiente para permanecer invisível. Eu tinha desligado o celular na noite anterior, sabendo o que estava por vir, e estava sentado no meu carro com os vidros escuros, sentindo o coração martelar contra as costelas. Era isso. O momento em que tudo que eu havia orquestrado cuidadosamente ou funcionaria perfeitamente ou explodiria na minha cara. O caminhão de mudança chegou exatamente às 10 horas, descendo a rua lentamente e estacionando em fila dupla em frente ao prédio, com o pisca-alerta piscando. Gena saiu do banco do passageiro, praticamente pulando de excitação, enquanto David desligava o motor. O carro dos meus pais parou atrás deles, e eu vi mamãe e papai saírem usando luvas de trabalho, prontos para ajudar a carregar as caixas. Mason e Lily estavam presos nas cadeirinhas do SUV de Gena, esticando o pescoço para ver o prédio sobre o qual a mãe falava havia semanas. Gena havia postado um story no Instagram às 7 da manhã. Eu já tinha visto antes de desligar o celular, uma foto de caixas prontas com a legenda, Dia da Mudança, um novo capítulo começa hoje. Seguida de um emoji de casa e um emoji de caixa de mudança. Ela documentava a cada momento do que considerava seu triunfo. Os vizinhos já observavam das janelas e sacadas. O dia da mudança em um prédio no centro da cidade sempre chamava a atenção. Pessoas curiosas sobre quem estava entrando ou saindo, calculando mentalmente os valores dos imóveis e avaliando as opções de imóveis. Hoje, eles teriam um espetáculo que valeria a pena assistir. Gena se aproximou da entrada principal com a chave que eu lhe dera 2 semanas antes, aquela que eu alegava ser para medir móveis e planejar layouts. Ela ergueu como um troféu, sorrindo para os filhos. Esta é a sua nova casa. Eu podia ouvir a voz dela ecoando pela rua, aguda e animada. Eles se amontoaram no elevador, a família inteira, mais meus pais, e eu sabia que eles estavam subindo para o 4º andar com o coração cheio de planos e expectativas. Observei o motorista do caminhão de mudança encostado no veículo, checando o celular, esperando que alguém lhe dissesse onde começar a descarregar. Poucos minutos depois, vi movimento na passarela externa do 4º andar, visível do meu ponto de vista. Gena liderou o grupo até a unidade 3B, ainda segurando a chave, ainda sorrindo. Ela a inseriu na fechadura com confiança. Ela não girou. Mesmo do outro lado da rua, eu conseguia ver a confusão dela. Ela tirou a chave, olhou para ela, tentou de novo, mexeu nela, tentou forçar. David se inclinou, dizendo algo que não consegui ouvir. A voz de Gena se elevou, frustrada. Foi este que ela me deu. Meus pais trocaram olhares preocupados. Mamãe pegou o celular, provavelmente para me ligar. Boa sorte com isso. Então a porta se abriu por dentro. Raquel estava lá, de jeans escuro e um suéter de cachemir creme, segurando uma caneca de café como se tivesse acabado de aproveitar uma manhã tranquila de sábado em sua nova casa, porque era verdade. Seu cabelo estava impecavelmente penteado.
A maquiagem, discreta, mas impecável. Ela parecia organizada, calma e completamente no controle. O oposto da confusão frenética da minha irmã. Não consegui ouvir as palavras exatas do meu carro, mas vi a boca de Jenna se mexendo. Vi Raquel responder calmamente. Vi Raquel mostrar a tela do celular para exibir o que devia ser a escritura do imóvel. Então vi o rosto de David ficar completamente branco quando o reconhecimento o atingiu como um golpe físico. O confronto se intensificou rapidamente. Jenna começou a gritar, sua voz agora ecoando pela rua. Outros moradores saíram de suas unidades, atraídos pela comoção. Vi celulares sendo sacados, dispositivos de gravação sendo erguidos. David tentou puxar Jenna para longe da porta, mas ela se agarrou ao batente como se fosse um bote salva-vidas. Meus pais ficaram paralisados, com os rostos repletos de confusão, horror e humilhação. Raquel permaneceu na porta, completamente composta, ocasionalmente tomando goles de sua caneca de café. Ela disse algo a David que o fez estremecer. Não precisei ouvir as palavras para saber que ela o estava lembrando de tudo que ele lhe dissera 5 anos antes. Cada promessa que ele quebrara, cada suposição cruel que fizera sobre o futuro dela. O motorista do caminhão de mudança já havia saído do veículo, observando a cena com horror fascinado de alguém que presencia um acidente de carro. Vizinhos se alinhavam na calçada e se debruçavam nas janelas. O celular de alguém certamente estava gravando. Finalmente, David conseguiu afastar Jenna fisicamente da porta. Ela soluçava agora, histérica, ainda gritando algo sobre armações e traição. Meus pais o seguiram até o elevador, os ombros curvados de vergonha. O motorista do caminhão de mudança voltou para a cabine, provavelmente aliviado por não ter que carregar mais nada. Raquel ficou parada na porta por mais um instante, observando o caos que ajudara a criar. Então ela olhou diretamente para o outro lado da rua, onde meu carro estava estacionado. Não sei como ela sabia que eu estava lá, mas sabia. Ela ergueu a caneca de café num pequeno brinde deliberado, com um sorriso nos cantos da boca. Levantei a mão em sinal de reconhecimento, embora não tenha certeza se ela conseguia me ver através do vidro fumê. Missão cumprida. Vi minha irmã desabar na calçada, soluçando tanto que seu corpo inteiro tremia. Vi os rostos dos meus pais, o choque dando lugar à vergonha ao perceberem que os vizinhos estavam assistindo, filmando, testemunhando a humilhação. Vi David arrastar a família em direção aos veículos enquanto o caminhão de mudança se afastava, com o pisca-alerta ainda piscando. E vi Raquel na janela do que agora era seu apartamento, erguendo sua caneca de café para mim em um brinde silencioso. Missão cumprida. Mas as ligações estavam prestes a começar, e eu não tinha intenção de atender. Dirigi direto para a casa da minha amiga Kate, a única pessoa a quem eu havia contado sobre o plano. Ela morava a 20 minutos de distância, em um bairro tranquilo, onde eu podia me esconder e observar o desenrolar dos acontecimentos. Quando cheguei à garagem dela, meu celular já estava acendendo como uma luz estroboscópica no porta-copos. Ligação após ligação, quase sem fôlego entre elas. Kate abriu a porta antes que eu pudesse bater, olhou para o meu rosto e disse: "Aconteceu." Aconteceu. Ela me levou até a mesa da cozinha e serviu café. Nenhum de nós quis beber, e eu coloquei meu celular virado para cima entre nós. Nós dois o encaramos como se fosse uma bomba com um temporizador visível. A ligação começou às 10h47, exatamente 12 minutos depois de Raquel ter aberto a porta. O nome da minha mãe apareceu na tela primeiro, depois de novo, e de novo. Deixei cair na caixa postal. O telefone parou de vibrar por uns 30 segundos antes que o nome do pai aparecesse, depois o da Jenna, e depois o da mãe novamente. Kate ergueu as sobrancelhas. "Você realmente não vai atender?" "Ainda não." Em 2 horas, o número subiu para 98. Minha família tentou me contatar 98 vezes, e 98 vezes eu vi a ligação não ser atendida. Minha mãe ligou 34 vezes. Meu pai, 21, e Jenna, 43, o que, de alguma forma, não me surpreendeu. Ela sempre foi aquela que exigia resposta imediata, que não suportava ser ignorada. Obriguei-me a ouvir as primeiras mensagens de voz, precisando ouvir a progressão, a evolução do choque para a raiva. A voz da minha mãe, às 10h47, tremia de confusão. "Querida, por favor, ligue de volta."
Houve um terrível mal-entendido. Aquela mulher disse que é dona do seu apartamento. Ela disse que o comprou. Ela é a ex-mulher, mas foi a mensagem de voz da minha mãe, às 2 da manhã, que me deu a maior ideia de como eu havia desmantelado completamente a narrativa deles. Ela estava chorando, com as palavras arrastadas, seja pelo cansaço ou pelo vinho. E em algum lugar entre as acusações confusas, ela teve uma revelação. Você sabia, ela disse, com a voz subitamente clara e compreensiva. Você nos ouviu no Natal. Foi por isso que concordou tão facilmente. Você estava ganhando tempo. Você nos enganou por 3 semanas. Você sorriu, assentiu e planejou sua vingança, e nós nunca a vimos chegando. Houve uma longa pausa na mensagem de voz, e eu podia ouvir a voz do meu pai ao fundo, incrédula. Ela nos enganou desde o começo. Ela é igualzinha a você, disse minha mãe ao meu pai, amarga e acusadora, fria, calculista. Ela aprendeu isso com você. Ouvi aquela parte 3 vezes, impressionado com a ironia. Eles me ensinaram a ficar quieto, a ser complacente, a sempre colocá-los em primeiro lugar. Eles me mostraram como manipular sendo manipulado a vida toda. E agora que eu finalmente havia colocado essas lições em prática, eles ficaram chocados com os resultados. Eles brigaram até às 2 da manhã. Os vizinhos ouviam cada palavra. E pela primeira vez na vida, eles não estavam unidos contra mim. Estavam se destruindo. Mas o colapso deles foi só o começo. Porque na manhã seguinte, minha irmã decidiu que, se não pudesse ficar com o apartamento, destruiria minha reputação. Devolvi o celular na manhã de domingo e me arrependi imediatamente. A postagem da Gena no Facebook foi a primeira coisa que vi, postada pontualmente às 9 horas, com o tipo de timing calculado que sugeria que ela estava acordada planejando aquilo desde o amanhecer. A postagem começava com uma selfie chorando, com o rosto vermelho e inchado, segurando um lenço de papel na mão. Ela claramente havia passado um tempo ajustando o ângulo para maximizar o fator simpatia. O texto que se seguiu foi uma obra-prima de manipulação. Preciso compartilhar o que aconteceu com a minha família ontem. Estou com o coração partido, mas as pessoas merecem saber a verdade. Minha própria irmã nos traiu da maneira mais cruel possível. Depois de prometer nos ajudar quando o aluguel terminasse, depois que entregamos o apartamento e pagamos a entrada, ela vendeu nossa futura casa para a ex-mulher do meu marido por pura maldade. Ela orquestrou essa humilhação deliberadamente. Nem teve a decência de nos contar. Chegamos com um caminhão de mudança, com nossos filhos animados, só para sermos emboscados. Agora estamos sem teto porque confiamos na família. Família deve se apoiar, se apoiar. Em vez disso, ela escolheu a crueldade e a vingança. Estou com o coração partido. Meus filhos estão traumatizados. Tudo porque ela não conseguia compartilhar o que tinha. Ela anexou 3 fotos, a selfie chorando, uma foto de Mason e Lily parecendo tristes no carro, uma foto do caminhão da UOL carregado de caixas, a evidência visual de sua vitimização cuidadosamente selecionada para causar o máximo impacto. Em 2 horas, 200 pessoas comentaram e 50 compartilharam. Sentei-me à mesa da cozinha da Kate e observei os números aumentarem, enquanto meu café esfriava na minha frente. Os comentários se espalharam exatamente como eu esperava. Algumas pessoas acreditaram na narrativa imediatamente. Que horror! Quem faz isso com a família? E eu estou rezando por você e pelas crianças. E eu não acredito que sua própria irmã faria isso. Outros faziam perguntas que Gena deliberadamente não respondia. Espera aí, o apartamento era dela. Você pagou por ele, Ian, porque você desistiu do seu apartamento antes de ter as chaves. Observei Gena responder a cada comentário de apoio com gratidão e ignorar todas as perguntas críticas. Depois, a vi começar a apagar as críticas, remodelando completamente a narrativa em tempo real, eliminando qualquer voz que não apoiasse sua versão dos acontecimentos. Meus pais foram à igreja naquela manhã. Parte de mim esperava que eles se escondessem de vergonha, mas eu deveria ter pensado melhor. Eles precisavam de aliados, precisavam de compaixão, precisavam controlar a história antes que ela os controlasse. De acordo com 3 pessoas diferentes que me enviaram mensagens de texto ao longo do dia, minha mãe estava chorando no estacionamento depois do culto.
Nossa filha abandonou todos os valores familiares, disse ela aos amigos do estudo bíblico, com a voz embargada. Ela é egoísta e sem coração depois de tudo que sacrificamos por ela. Papai havia trabalhado no grupo masculino, com uma abordagem mais de raiva do que de lágrimas. Família não significa mais nada para ela. Ela dá mais valor ao dinheiro do que à própria irmã, à sobrinha e ao sobrinho. Pintaram-me como a filha pródiga, aquela que se desviou do caminho da retidão e da lealdade familiar. Pintaram-se como pais sofredores que fizeram tudo certo e foram recompensados com a traição. Algumas pessoas acreditaram imediatamente. Outras, graças a Deus, ficaram mais céticas. Na tarde de segunda-feira, a comunidade inteira estava falando sobre o assunto. Alguém postou no grupo de vizinhos do centro do Facebook perguntando se mais alguém estava acompanhando o drama, e 300 comentários apareceram em poucas horas. Li todos eles, tirando prints de tudo, observando estranhos debaterem sobre meu personagem e minhas escolhas com base em um lado da história que não entendiam. A família deve sempre ajudar uns aos outros, não importa o que aconteça. Ela é insensível, escreveu alguém que nunca me conheceu. Espera aí. Foi o apartamento dela que ela comprou. Tentaram tomar. Escreveu alguém que realmente leu nas entrelinhas. As discussões se intensificaram. Pessoas falando das crianças como se eu tivesse traumatizado pessoalmente Mason e Lily, em vez dos pais delas, que fizeram promessas que não puderam cumprir. Pessoas mencionando a fraude do MLM, o que me surpreendeu, pois eu ainda não tinha contado a ninguém. Aparentemente, algumas das vítimas de Jenna estavam nesses mesmos grupos, observando o desenrolar da situação e enxergando paralelos. Meu celular vibrava constantemente com mensagens de conhecidos. Ei, o que sua irmã postou é verdade, Ian viu uma coisa no Facebook e queria saber como você está, Ian sua mãe me ligou chorando. O que está acontecendo? Não respondi a nenhuma delas. Ainda não. Eu estava aprendendo algo valioso sobre a natureza humana. Sobre quem acreditaria no pior de mim sem perguntar, sobre quem pararia e questionaria. Sobre quem entraria em contato com preocupação genuína versus quem só queria fofocar. Algumas pessoas que eu considerava amigas imediatamente ficaram do lado da minha família. Isso doeu mais do que eu queria admitir, mas também me disse tudo o que eu precisava saber sobre a profundidade dessas amizades. Os rumores ficavam mais exagerados a cada vez que eram contados. Alguém disse que eu tinha expulsado minha irmã grávida, o que não era verdade em vários níveis. Outra pessoa disse que eu sempre tive inveja da vida perfeita de Jenna, o que foi um mal-entendido tão profundo da realidade que quase ri. Eu assistia a tudo de longe, em silêncio e observando, tirando prints de cada postagem, cada comentário, cada compartilhamento. Eles achavam que estavam destruindo minha reputação, virando a comunidade contra mim, me transformando em um vilão. O que eles não perceberam é que estavam criando um registro detalhado de seu próprio comportamento, de suas próprias mentiras, de sua própria disposição de manipular a verdade para obter simpatia. A campanha de difamação estava a todo vapor. A publicação da minha irmã teve 200 compartilhamentos. Minha mãe chorava para quem quisesse ouvir. Membros da igreja cochichavam. E eu fui rotulado de vilão em uma história onde eles convenientemente esqueceram um detalhe. Era o meu apartamento, ganho com o meu dinheiro, que eles tentaram roubar, mas suas mentiras estavam prestes a sair pela culatra porque eu tinha recibos que eles nem sabiam que existiam. A ligação do tio Mike chegou na terça-feira de manhã, enquanto eu ainda estava olhando as capturas de tela das mentiras da minha família. Sua voz estava tensa de urgência, ofegante de um jeito que me fez revirar o estômago. Preciso te ver agora. Encontrei uma coisa na casa dos seus pais. Você precisa ver isso imediatamente. O que foi? Não por telefone. Me encontre naquele restaurante na Rota 9 em 1 hora. Dirigi até lá com a mente a 1000 por hora, nenhuma delas boa. O tio Mike já estava esperando em uma mesa nos fundos quando cheguei, com uma pasta de papel pardo sobre a mesa, entre sua xícara de café e um prato intocado de ovos. Seu rosto parecia sombrio. Seus pais me pediram para ajudá-los a mover algumas caixas para o depósito ontem, disse-lhe enquanto eu me sentava na mesa em frente a ele. Eu estava tentando me reconciliar com eles depois de todos esses anos. Pensei que talvez pudéssemos consertar as coisas. Ele deu um tapinha na pasta. Encontrei isso quando estava dando uma olhada no escritório deles.
Quando vi seu nome, abri. Emma, você precisa ver o que eles estavam planejando. Ele deslizou a pasta sobre a mesa. Minhas mãos já tremiam quando a abri. A primeira página era um contrato de compra e venda, não um rascunho, não. Claro que eles sabiam. Claro que eles estavam acobertando ela, tentando limpar a bagunça dela com meu dinheiro, minha casa, meu futuro. O contrato era datado de 10 de dezembro, 2 semanas antes de me convidarem para o jantar de Natal. Isso não era um plano. Era uma armadilha. E aquelas folhas de prática de assinatura. Eles não tinham apenas planejado tomar minha casa. Eles tinham planejado cometer fraude. Pela primeira vez, percebi que não tinha apenas escapado de uma bala. Eu tinha escapado de uma bomba. Voltei do restaurante para casa com a pasta do tio Mike no banco do passageiro. Perigosa demais para olhar enquanto dirigia, mas impossível de ignorar. Uma vez dentro do meu apartamento, espalhei tudo na mesa de jantar e passei a noite inteira organizando evidências como se estivesse construindo um caso legal, o que, de certa forma, era o que eu estava fazendo. Escritura de propriedade comprovando meu nome como o único proprietário. Extratos da hipoteca comprovando que paguei cada centavo. Registros bancários com números de conta redigidos, mas com datas e valores visíveis, documentando 8 anos de depósitos no meu fundo de entrada. Capturas de tela de todas as postagens da minha família nas redes sociais, todas as mentiras que contaram, todas as manipulações que tentaram. E agora, graças ao tio Mike, fotos do contrato fraudulento deles com aquelas assustadoras assinaturas ensaiadas. Abri um novo documento e criei uma linha do tempo listando todos os exemplos de favoritismo com datas e valores específicos. 1998, 2005, 2008, 2015. Um padrão de 30 anos exposto em preto e branco, inegável e documentado. Então comecei a escrever minha resposta. Levei 3 horas e 7 rascunhos até chegar ao tom certo. Não com raiva, embora estivesse furiosa. Não implorando, embora parte de mim ainda quisesse que eles entendessem. Calma, ponderada, factual, forte. Cada palavra escolhida com cuidado, cada frase elaborada para dizer a verdade sem soar vingativa. Dei o título a meu lado da história com recibos. A publicação começou de forma simples, observei a versão da minha família se espalhar por 3 dias. Aqui estão os fatos. Então, expus tudo metodicamente. Comprei o apartamento em questão há 3 anos. 100% do meu dinheiro. Escritura de imóvel anexada, hipoteca em meu nome apenas. Trabalhei 8 anos, em 2 empregos, e economizei $60.000 para a entrada. Este apartamento representa cada sacrifício que fiz para construir uma vida independente. Listei os exemplos em ordem cronológica, cada um representando uma faca que eu carregava no peito há décadas. 1998, minha irmã ganhou um carro de $25.000 em seu aniversário de 16 anos. Recebi permissão para pegar emprestado o carro do meu pai. 2005, o casamento da minha irmã custou $40.000, que nossos pais pagaram. Quando planejei me casar, me disseram para simplesmente ir ao cartório, porque casamentos não são importantes. 2008, minha irmã foi reprovada na faculdade, meus pais pagaram $15.000 para que ela refazesse os cursos. No mesmo ano, pedi um empréstimo de $5.000 para a entrada do apartamento e fui recusado. Citação direta do meu pai: você precisa se virar sozinha. Acrescentei o exemplo mais recente. 2015, comprei este apartamento com meu próprio dinheiro. Em 6 meses, me perguntaram se minha irmã poderia ficar lá. Então anexei as provas. Imagens digitalizadas da escritura do meu imóvel, extratos bancários com informações sigilosas redigidas, mas comprovante de pagamento claro. E a peça de resistência, fotos do contrato falso. Este contrato, datado de 2 semanas antes do Natal, mostra o plano real deles. Me forçaram a vender meu apartamento de $300.000 por $50.000. Observe as assinaturas do consultório na parte inferior. Continuei, com as palavras cada vez mais fortes. Eles não perguntaram se podiam se mudar. Eles me disseram. Eu os ouvi tramando como me manipular para que eu obedecesse. Vendi minha propriedade, comprada com meu dinheiro, para me proteger de fraudes documentadas. Família não significa sacrifício infinito sem respeito.
Amor sem limites não é amor. É exploração. A conclusão que levei mais tempo para escrever. Se proteger meus bens de um esquema documentado me torna egoísta, então escolho o respeito próprio em vez de ser capacho. Para aqueles que julgaram sem me perguntar, espero que nunca tenham que escolher entre a família e a autopreservação. Espero que sua família nunca faça você sentir que suas realizações são propriedade comum a ser redistribuída. Terminei com um desafio. Não estou querendo que tomem partido. Estou simplesmente pedindo que a verdade seja dita. E para aqueles que acham que eu deveria ter ajudado a família, eu ajudei por 30 anos. A partir de que ponto posso me ajudar? Acrescentei uma observação final. Os comentários estão abertos. Ao contrário de algumas postagens, não apagarei perguntas. Meu cursor ficou pairando sobre o botão de postar por um minuto inteiro. Depois disso, não havia mais como voltar atrás. Chega de ficar quieto. Chega de ser a pessoa mais importante. Chega de protegê-los das consequências de suas próprias ações. Publiquei às 23h47 da quarta-feira. A reação começou imediatamente. 50 nos primeiros 5 minutos. O contador de notificações girava tão rápido que não conseguia acompanhar os nomes individualmente. Obriguei-me a fechar o laptop, a ir embora e a guardar o celular em outro cômodo. Eu já tinha dito o que precisava dizer. Agora precisava deixar que falasse por si. Fui para a cama e dormi profundamente pela primeira vez em semanas. O peso do silêncio finalmente saiu dos meus ombros. Cliquei em publicar e fechei meu laptop. Em 1 hora, já tinha 300 reações e 150 comentários. Em 3 horas, blogueiros de notícias locais estavam compartilhando. A maré estava começando a mudar, mas minha família não ia deixar isso acontecer sem lutar. Acordei na quinta-feira de manhã com meu celular vibrando tão violentamente que ele tinha caído do criado mudo. 500 notificações, 300 comentários, números que fizeram meu coração disparar antes mesmo de eu tomar café. O comentário principal me deixou paralisada. Postado às 2 da manhã por Linda Morrison, a melhor amiga da minha mãe há 30 anos. A mulher que esteve presente em todos os grandes eventos familiares, que me viu crescer à sombra da minha irmã, que nunca disse uma palavra sobre o que presenciou até agora. Observei essa dinâmica familiar por 3 décadas. Fiquei em silêncio porque não era minha função. Mas depois de ver a postagem da Gena e agora isso, não consigo mais ficar em silêncio. 487 pessoas curtiram o comentário dela. Continuei lendo, esquecendo do meu café. Tudo o que a Emma disse é verdade. Eu testemunhei tudo. O incidente do carro na festa de 16 anos. Eu estava lá quando deram o carro para a Gena e disseram para Emma pegar o do papai emprestado. Eu estava nos 2 casamentos. O da Gena tinha esculturas de gelo. O da Emma tinha os degraus do tribunal e o Olive Garden depois. Eu disse à mãe dela anos atrás que esse favoritismo prejudicaria as 2 filhas. Ela disse que eu não entendia porque não era mãe. Sou mãe de 3 filhos. Eu entendia perfeitamente. Mas eu entendo uma coisa: o amor verdadeiro não exige que uma criança se sacrifique infinitamente pela outra. Para Emma, me desculpe por não ter falado antes. Você merecia algo melhor. Minhas mãos tremiam. Linda sabia. Ela tinha visto tudo, tentado intervir, sido dispensada e guardado para si até agora, até que as evidências se tornaram avassaladoras demais para serem ignoradas. As respostas ao seu comentário se estendiam por páginas. Obrigada por se manifestar. Isso explica tanta coisa. É preciso coragem para dizer a verdade. Outros amigos da família começaram a acrescentar suas próprias histórias de observação que eu nunca soube que alguém tivesse notado. Alguém se lembrou da minha formatura na faculdade, de como meus pais alegaram um conflito de trabalho, mas foram vistos no shopping com Gena. Outra pessoa sempre achou o tratamento diferenciado estranho, mas não achou que fosse da sua conta dizer nada. Então, vi o comentário do tio Mike, postado às 8 da manhã, e tive que me sentar. Foi exatamente por isso que cortei contato com meu irmão há 10 anos. Ele fez a mesma coisa comigo, me pediu para abrigar Gena temporariamente quando ela tinha 19 anos e estava se acertando. Depois de 3 meses, perguntei quando ela se mudaria.
Disseram que eu era egoísta por não ajudar a família. Então, me pressionaram para deixá-la ficar sem pagar aluguel por tempo indeterminado. Quando recusei e avisei com 30 dias de antecedência, me tornei o irmão egoísta que abandonou a família. Fui expulso da família, não fui convidado para férias, mandei uma mensagem para Jéssica imediatamente. Precisa de ajuda? Família ameaçando processar. Você pode dar uma olhada? A resposta dela veio em menos de 1 hora. Venha ao meu escritório amanhã de manhã. Traga a carta. Sábado de manhã. Jéssica leu a ordem de cessar e desistir com atenção, sua expressão mudando de séria para divertida. Então ela riu de verdade, e eu a encarei confuso. Por que você está rindo? Isso parece sério. Porque esta é uma tática clássica de intimidação. Um caso frágil envolto em linguagem assustadora. Ela deu um tapinha na carta. Difamação, a verdade é a defesa absoluta. Tudo que você postou é fato verificável com documentação. Você tem a escritura do imóvel, extratos bancários, registros de hipoteca. O próprio contrato falso deles prova que planejaram uma fraude. Sofrimento emocional, absurdo. Você exerceu seu direito legal de vender seu próprio imóvel. Qualquer sofrimento que eles sintam é auto-infligido por expectativas irracionais. Contrato implícito, não se sustenta. O Estatuto de Fraudes exige contratos imobiliários por escrito. Além disso, você tem provas de que eles estavam coagindo você. Alívio me inundou. Então, eles não podem me processar. Ah, eles podem. Qualquer um pode entrar com uma ação judicial, mas vai perder feio. Jéssica sorriu. Quer que eu responda? Farei isso pro bono. Eu odeio valentões, especialmente os valentões da família. Sim, por favor. Cansei de ter medo deles. Ótimo. Me dê 48 horas. Vou redigir algo educativo. Li a ameaça legal 3 vezes. Eles achavam que a lei me assustaria e me faria ceder, me faria rastejar de volta e implorar por perdão. Mas se esqueceram de uma coisa. Eu tinha a verdade, as provas e uma escritura de propriedade com meu nome. O processo deles era um blefe, e eu estava prestes a denunciá-lo. A carta de resposta de Jéssica chegou a Patterson & Associates na manhã de segunda-feira, via carta registrada e e-mail, 4 páginas de precisão jurídica que desmantelavam metodicamente todas as alegações feitas pela minha família. Ela me enviou uma cópia do e-mail, e eu o li 3 vezes com algo próximo do espanto. O cabeçalho da carta por si só já tinha peso, o escritório de Jéssica, bem estabelecido e respeitado na comunidade jurídica. O tom era profissional, quase cortês, mas, por baixo, havia uma corrente de absoluta certeza. Representamos Emma Carter em resposta à sua ordem de cessação e desistência datada de 24 de janeiro. Após análise cuidadosa, consideramos suas alegações sem mérito. Em seguida, ela os desmontou, pedaço por pedaço. Na alegação de difamação, ela escreveu: a verdade é uma defesa absoluta contra a difamação. As declarações da nossa cliente são apoiadas por escritura de propriedade comprovando a propriedade exclusiva, documentos de hipoteca em seu nome apenas, registros bancários comprovando que ela pagou todas as despesas e documentação do esquema da sua cliente, incluindo um contrato falso preparado e assinaturas simuladas. Ela anexou provas, tudo que eu havia lhe dado, além das fotos daquela pasta condenatória que o tio Mike havia fornecido. A alegação de sofrimento emocional ela descartou como frívola. Nossa cliente exerceu seu direito legal de vender sua propriedade. O sofrimento da sua cliente decorre do plano fracassado dela, não das ações legais da nossa cliente. Para a alegação de contrato implícito, ela citou o Estatuto de Fraudes, explicou que discussões verbais sob coação não constituem contratos vinculativos e observou que a tentativa de fraude negou qualquer alegação de boa-fé. A conclusão foi devastadora em seu profissionalismo sereno. Seus clientes não têm base legal para qualquer reclamação. Caso prossigam com o litígio, entraremos com uma ação reconvencional por acusação maliciosa e abuso de poder, buscaremos honorários advocatícios de acordo com os estatutos aplicáveis, entraremos com uma queixa-crime por tentativa de fraude com base em fichas de prática de assinaturas falsificadas e buscaremos uma ordem de restrição se o assédio continuar. Ela concluiu com um conselho envolto em veludo, mas apoiado em aço.
recomendamos fortemente que seus clientes abandonem este assunto imediatamente e cessem todo contato com nosso cliente. Confiamos que você os aconselhará adequadamente sobre a fragilidade da posição deles. Na terça-feira à tarde, Jéssica me ligou e eu pude ouvir a satisfação em sua voz. Eles fecharam completamente. O que aconteceu? Patterson ligou, disse que havia revisado tudo e aconselhou seus clientes a não entrarem com um processo judicial. Perguntei se ele queria dizer agora ou em nenhum momento. Ele disse em nenhum momento. Caso encerrado por eles. Simplesmente assim. Simplesmente assim. Ele se desculpou pelo inconveniente, o que me diz que ele está envergonhado. Ele provavelmente pegou o dinheiro deles, começou a construir o caso e só então percebeu, quando viu nossas provas, que não havia nada ali. O alívio me inundou com tanta intensidade que precisei me sentar. Então, acabou. A ameaça legal acabou. Mas documente qualquer novo assédio. Ainda podemos precisar de uma ordem de restrição. Ela fez uma pausa. Você descobriu o blefe deles e venceu. Como se sente? Como se eu finalmente pudesse respirar. O que descobri mais tarde, através dos boatos confiáveis da vizinhança, foi que meus pais também tinham recebido uma ligação de Patterson naquela tarde. Ele tinha sido direto. Sem caso. Esqueça. Tudo o que postei era comprovadamente verdade. Eles perderiam e isso lhes custaria significativamente mais do que já haviam gasto. Aparentemente, o pai perguntou quanto tinham acabado de lhe pagar. R$ 5.000 de adiantamento, disse Patterson, mas ele só podia reembolsar R$ 2.500. A consulta e o trabalho com cartas eram faturáveis. Assim, eles perderam R$ 2.500 por um processo que nunca aconteceu e, pior, o próprio advogado deles disse que estavam errados. A notícia se espalhou pela comunidade com a velocidade de um incêndio. Eles tentaram processar a própria filha sem ter fundamento legal. Isso os fez parecer vingativos, desesperados, dispostos a usar o sistema judicial como arma para silenciar a verdade. Alguns membros da igreja que haviam permanecido neutros agora se distanciavam completamente. Processar a própria filha no tribunal era um erro, mesmo para aqueles que preferiam dar aos pais o benefício da dúvida. O colapso da Jenna, segundo David, que me mandou uma mensagem depois, foi espetacular. Então, ela simplesmente venceu. Ela se safou de tudo. Ela gritou quando lhe disseram que o processo estava morto. David tentou ser razoável. Ela não fez nada ilegal. Ela vendeu o próprio apartamento. Não me importo com questões legais. Não é justo. Era para ser nosso. A última frase de David foi reveladora. Ela nunca se importou com legalidade, direitos ou justiça em nenhum sentido objetivo. Ela só se importava em conseguir o que queria. O advogado deles desistiu do caso em 48 horas. Sem processo, sem pedido de desculpas. Eles gastaram milhares em honorários advocatícios só para ouvir que não tinham fundamento. Eu deveria ter me sentido vitoriosa, e me senti. Mas naquela noite, minha irmã postou algo que me deixou arrepiada. Às vezes, a verdade aparece de maneiras que você não espera. Fiquem ligados. Eu ainda estava processando a vitória judicial quando recebi a mensagem do Facebook na quarta-feira à tarde. Karen Williams. O perfil mostrava uma mulher de 40 e poucos anos sorrindo com a família em frente a uma casa no subúrbio. Uma conta legítima, não um perfil falso ou troll. Você não me conhece, mas deveria saber o que sua irmã fez com a gente. Eu vi sua postagem. Tem mais alguma coisa na história. Podemos conversar? Olhei para a mensagem, a curiosidade em conflito com a cautela. Como assim? Me ligar. Isso não é assunto para se discutir por mensagem. Ela incluiu um número de telefone. Liguei. Ela atendeu no primeiro toque, com a voz tensa e uma emoção mal controlada. 2 anos atrás, sua irmã entrou para um MLM de suplementos de saúde. Você sabe disso? Não. O que aconteceu? Sua voz falhou um pouco. Ela recrutava pessoas da nossa igreja, das reuniões da Associação de Pais e Mestres, do grupo de mães do bairro.
Vendia suplementos exclusivos, produtos para emagrecer, energizantes, reforço imunológico, prometia que mudariam nossas vidas, e eram falsos. Ela pegou nosso dinheiro, de $200 a $500 por pessoa, e nos enviou suplementos baratos que havia comprado na Amazon e reembalado. Ela ficou com o dinheiro em vez de comprar produtos de verdade pela empresa de marketing multinível. 23 vítimas, $75 mil em 6 meses. Na segunda-feira de manhã, enquanto fazia café, notei o carro do outro lado da rua. Um Honda Civic azul escuro, o mesmo que meus pais tinham comprado para ela anos atrás, com o motor desligado, parado em uma vaga com parquímetro. A princípio, pensei que fosse coincidência. A cidade estava cheia de ondas azuis. Mas, quando me aproximei da janela, vi a silhueta dela no banco do motorista, o celular brilhando nas mãos. Ela olhou para cima, me viu observando e foi embora rapidamente. Talvez eu estivesse sendo paranoico. Na terça-feira de manhã, às 8 horas, o carro estava de volta. Verifiquei novamente às 10 horas. Ainda estava lá. Meio-dia chegou, olhei para fora e a encontrei ainda estacionada no mesmo lugar, e minha paranoia se cristalizou em certeza. Não era coincidência. Era vigilância. Desci as escadas e atravessei a rua, com o coração batendo tão forte que eu o sentia na garganta. Bati na janela dela. Ela deu um pulo, assustada, e então a abriu lentamente. O que você está fazendo aqui? Ela ergueu os olhos do celular e fiquei impressionada com sua aparência horrível, rosto pálido e macilento, olheiras, cabelo preso em um rabo de cavalo bagunçado. Parecia que ela não dormia há dias. Por acaso, estava na vizinhança. País Livre. Este é o meu bairro, Jena. Você mora a 40 minutos daqui, no subúrbio. Ela me encarou por um instante, com algo brilhando em seus olhos que eu não conseguia decifrar: desafio, desespero. Então, ela ligou o carro sem dizer mais nada e foi embora, mas devagar, deliberadamente, como se quisesse que eu soubesse que não estava intimidada. Na quarta-feira, ela voltou. Desta vez, ficou sentada ali por mais de 1 hora, sem nem fingir que estava fazendo outra coisa, apenas observando meu prédio. Fiquei parado na janela, observando-a me observar, e a surrealidade daquilo me fez sentir como se estivesse perdendo o contato com a realidade. Minha própria irmã, me perseguindo em plena luz do dia. Liguei para o número não emergencial da polícia, com as mãos tremendo enquanto explicava a situação ao despachante. Minha irmã está estacionada em frente ao meu prédio há 3 dias. Ela só fica parada lá. Me sinto insegura. O policial que atendeu 20 minutos depois foi educado e profissional. Ele conversou com Jena por vários minutos enquanto eu observava da minha janela. Quando ele chegou à minha porta, sua mensagem foi frustrante, mas clara. Ela disse que está esperando uma amiga que mora no prédio. Ela está em uma via pública, senhora. A menos que ela ameace diretamente ou viole uma ordem de restrição, não há muito que possamos fazer. Então, ela pode ficar ali sentada vigiando o meu apartamento o dia todo? Se ela estiver em propriedade pública e não estiver fazendo ameaças, sim, senhora. Eu recomendaria documentar tudo e entrar com um pedido de medida protetiva se o comportamento continuar. A perseguição nas redes sociais começou naquela mesma semana. Novas contas com nomes genéricos e sem foto de perfil começaram a aparecer nas minhas notificações, comentando postagens que eu tinha feito 3, 4, 5 anos atrás, quando minha vida era mais simples e minha família parecia normal. Você vai receber o que merece. O karma não esquece. Aproveite sua paz roubada enquanto ela dura. Bloqueei-as imediatamente. Novas mensagens apareciam em questão de horas, às vezes minutos. As mensagens eram parecidas o suficiente para que eu soubesse que todas vinham da mesma fonte, mas diferentes o suficiente para que ela pensasse em cada uma delas, dedicando tempo para criar aqueles pequenos dardos envenenados. Então meus amigos começaram a denunciar as mensagens diretas. Ei, sua irmã acabou de me mandar uma mensagem perguntando onde você trabalha, Kate respondeu. Não dei nenhuma informação a ela, mas achei que você deveria saber. Outra amiga, ela está perguntando sobre a sua rotina, quando você costuma estar em casa. É muito estranho. A Sarah me ligou diretamente. Ela me perguntou com quem você está namorando e se você mora sozinha. Eu disse para ela te deixar em paz e a bloqueei.
Emma, isso está ficando assustador. As mensagens de texto do próprio telefone de Jenna aumentaram em frequência e instabilidade. 2 horas da manhã, você arruinou minha vida e nem se importa, não é? 3 minutos depois, antes que eu pudesse responder, mesmo que quisesse, não consigo dormir. As crianças choram todas as noites. A culpa é sua. Então, às 4h17, meu telefone vibrou no criado mudo, me tirando de um sono agitado. Meu casamento está desmoronando por sua causa. Às 6h45, enquanto eu me preparava para o trabalho, espero que você esteja feliz. Espero que tenha valido a pena. Espero que você consiga viver consigo mesmo. Esse padrão continuou por dias, mensagens a qualquer hora, alternando rapidamente entre raiva e mentalidade de vítima, entre ameaças e autopiedade. O choque emocional era exaustivo, mesmo para testemunhar em primeira mão. As mensagens de voz eram piores. Eu me obrigava a ouvi-las, sabendo que precisava de documentação, e cada uma me dava mais arrepios do que a anterior. Monólogos longos e desconexos que se tornavam cada vez mais descontrolados. Você acha que venceu, mas não venceu. Todo mundo sabe o que você fez. Deus vê tudo. Você vai pagar por isso. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas você vai pagar. Eu te dei tantas chances de consertar isso, tantas oportunidades de ser a irmã que você deveria ter sido. Você escolheu a guerra. Ótimo. Que seja guerra. Uma mensagem de voz não continha nenhuma palavra, apenas 3 minutos seguidos de soluços, um choro desesperado e angustiante que parecia vir de algum lugar profundo e fundamentalmente quebrado. Escutei tudo, perturbado pela dor que havia naqueles sons, mas também pela minha própria falta de compaixão. Não senti nada além de cansaço. Na quinta-feira de manhã, David me mandou uma mensagem. Sinto muito pela Jenna. Não consigo mais controlá-la. Ela está completamente obcecada por você nessa situação. Por favor, tome cuidado. Tirei print de tudo, das mensagens de voz, das contas falsas nas redes sociais, do aviso do David e enviei tudo para Jéssica. Isso é assédio? Devo me preocupar? A resposta dela veio em menos de 1 hora. Sim, isso constitui assédio moral. Comece a papelada da ordem de restrição imediatamente. Documente tudo com datas e horários. Salve todas as mensagens. Se ela aparecer no seu apartamento novamente, chame a polícia todas as vezes. Naquela tarde, meu telefone tocou com o número dos meus pais. Quase não atendi, mas algo me fez atender. Sua irmã não está bem, a voz da minha mãe soou tensa, um tanto mais velha. Estou genuinamente preocupada com o estado mental dela. O que você quer dizer? Ela não dorme, mal come. Fica sentada no quarto, olhando para o celular, navegando pela sua página do Facebook por horas. Às vezes ela chora, às vezes só olha. Não é saudável. Ela precisa de ajuda profissional, mãe. Terapia, provavelmente medicação, não do meu apartamento. Você não pode simplesmente conversar com ela? Ajude-a a superar isso. Você é irmã dela. Não sou responsável pela saúde mental dela, principalmente depois de tudo que ela fez, de tudo que vocês fizeram. A linha ficou muda por um momento. Então, minha mãe disse, não sei mais o que fazer e desligou. O tio Mike me mandou uma mensagem naquela noite. Sua mãe me ligou, disse que a Jenna está em uma espiral descendente, falando em consertar as coisas e eu fazer justiça. Ela usou a frase eu resolver o problema com as próprias mãos. Fique atenta. Tenha cuidado. Levei o aviso a sério. Liguei para o meu senhorio e mandei instalar novas fechaduras, adicionando uma trava de segurança reforçada que me fez sentir um pouco mais seguro. Avisei a segurança do prédio sobre Jenna, fornecendo a foto dela e a placa do carro. Comecei a estacionar em vagas diferentes a cada dia, às vezes a 2 quarteirões de distância, às vezes na garagem do outro lado da rua. Variei minha rotina, saindo para o trabalho em horários diferentes e voltando para casa por rotas diferentes. Meus amigos acharam que eu estava exagerando. Ela está só desabafando, disse um deles. Ela não é realmente perigosa. Ela é mãe de 2 filhos.
mas eu tinha aprendido a confiar nos meus instintos, e eles gritavam que algo estava se formando, uma pressão que precisava ser quebrada de uma forma ou de outra. Eu podia sentir isso na frequência crescente de suas visitas, no desespero crescente de suas mensagens, na maneira como ela parou até mesmo de tentar esconder o que estava fazendo. Na sexta-feira à noite, ela postou algo no Facebook que fez todos os alarmes na minha cabeça soarem ao mesmo tempo. Às vezes, você precisa resolver as coisas por conta própria. A verdade vai aparecer. Vim pegar minhas coisas. Me deixe entrar. A voz de Jenna já começava a ficar mais grave. A câmera ainda apontava firmemente para o rosto de Raquel. Você não tem nada aqui, disse Raquel, com a voz calma e profissional. Você nunca se mudou. Precisa ir embora. Aquela é a minha casa. Minha irmã roubou e deu para você. O tom de voz de Jenna ficava mais agudo a cada palavra. Comprei legalmente. Tenho a escritura aqui, se quiser ver. Você está invadindo minha propriedade. Peço educadamente que saia. Jenna tentou empurrar Raquel para dentro do prédio. Observei, horrorizada, Raquel bloquear fisicamente a porta, sua linguagem corporal mudando de educada para protetora. Ela pegou o celular com uma das mãos, mantendo a outra no batente da porta. Vou ligar para a polícia agora mesmo. Então aconteceu, e eu assisti ao desenrolar em tempo real com 2.500 pessoas. Jenna empurrou Raquel com força, com as duas mãos nos ombros dela, num empurrão violento. Raquel cambaleou para trás, sua caneca de café caindo no chão e se espatifando, mas ela se segurou no batente da porta antes que pudesse cair completamente. Você acabou de me agredir, disse Raquel, e sua voz agora era ríspida, cortando o caos diante das câmeras com 2.000 testemunhas assistindo ao vivo. Jenna gritava, completamente descontrolada agora, qualquer pretensão de ser a parte injustiçada evaporando em sua raiva. Eu não me importo. Esta é a minha casa. Você a roubou de mim. Eu conseguia ouvir a voz de Raquel claramente enquanto ela falava ao celular. Sim, preciso de polícia na rua Market 428, imediatamente. Uma mulher está invadindo minha propriedade e acabou de me agredir fisicamente. Está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook agora mesmo. Há milhares de testemunhas. A voz do despachante soou fraca. Os policiais estão a caminho. Você está bem? Sim, estou na porta. Ela está lá fora, mas está ficando cada vez mais agressiva. Jenna pareceu perceber de repente que o telefone ainda estava transmitindo tudo. Ela se lançou para pegá-lo, tentou agarrá-lo de onde quer que o tivesse apoiado contra o prédio, e ele caiu no chão com um estrondo. O ângulo da câmera mudou, capturando principalmente a calçada e a borda do prédio, mas o áudio permaneceu cristalino. Desliga isso. Pare de filmar. A voz de Jenna agora estava em pânico, desesperada, mas ela não conseguia descobrir como encerrar a transmissão ao vivo em seu pânico. Eu a ouvia mexendo no celular, xingando. O número de espectadores chegou a 3.000, depois a 3.500. Enquanto esperavam a polícia chegar, o confronto se transformou em algo genuinamente doloroso de assistir. Jenna gritou do outro lado da porta sobre sua vida arruinada, como Raquel havia destruído tudo, como tudo aquilo era tão injusto. As respostas de Raquel eram calmas, comedidas e absolutamente cortantes. Eu não levei sua casa. Sua irmã vendeu a casa que comprou com o próprio dinheiro. E eu não levei David. Você perseguiu um homem casado e destruiu 2 casamentos. Eu fui a injustiçada há 5 anos. Lembra? Ele me amou. Ele me escolheu em vez de você. E, no entanto, aqui está você, desesperada e falida, gritando comigo na propriedade de outra pessoa, enquanto eu tenho um apartamento, um marido amoroso e um negócio de sucesso. Como isso funcionou para você? A sessão de comentários explodiu. Agora, são 5.000 espectadores, e o número continua subindo à medida que as pessoas compartilham o link. Ela é completamente desequilibrada. É muito triste assistir a isso. Jogue jogos idiotas e ganhe prêmios idiotas. Alguém precisa de ajuda psicológica para esta mulher imediatamente. A polícia chegou em menos de 3 minutos, o que significava que trataram a ligação como prioritária. Observei 2 policiais se aproximando, com uma linguagem corporal alerta e profissional.
Um deles se dirigiu a Jenna: Senhora, preciso que a senhora se acalme e se afaste. Ela não me deixa entrar em casa. Você precisa prendê-la. Ela é a criminosa aqui. Quem é o dono desta propriedade? Perguntou o policial, com a voz neutra. Raquel mostrou a escritura do imóvel pelo celular, ainda completamente calma. Sim. Comprei legalmente há 3 semanas. Aqui está a escritura com o meu nome. Ela está invadindo a propriedade e acabou de me agredir diante das câmeras. O celular no chão ainda está gravando. Há 5.000 pessoas que acabaram de vê-la cometer o ataque. O policial se virou para Jenna, com a voz mais firme. Senhora, esta propriedade não é sua. A senhora precisa sair imediatamente. Não, eu não vou embora. Isso aqui é meu. Minha irmã me prometeu. Senhora, a senhora está presa por invasão de propriedade e agressão. Jenna tentou correr. O policial segurou seu braço com facilidade, profissionalmente. Ela gritou como se estivesse sendo assassinada. Não me toquem. Socorro. Alguém me ajude. As algemas se encaixaram com um clique, com um som que foi ouvido claramente pelo microfone do celular. 12.000 pessoas assistiam agora. Jenna soluçava e gritava enquanto a acompanhavam até a viatura. Isso não é justo. Ela me roubou. Minha irmã armou para mim. A culpa é toda dela. Seu rosto estava vermelho e distorcido de raiva e desespero, nada restando da vítima cuidadosamente maquiada que havia iniciado a transmissão. A câmera de lado a capturou sendo colocada no banco de trás do carro da polícia, ainda gritando, ainda insistindo que era a vítima. Raquel caminhou calmamente e pegou o telefone do chão. Ela olhou diretamente para a câmera, e eu a vi respirar fundo antes de falar. Para que conste, comprei legalmente esta propriedade há 3 semanas com meu próprio dinheiro. Nunca tinha visto essa mulher antes. Tudo o que ela disse era mentira. A tela ficou preta. A transmissão ao vivo havia terminado, mas o vídeo havia sido salvo automaticamente no Facebook. Em 30 minutos, vi a contagem de visualizações subir para 50.000. As pessoas estavam compartilhando em todos os lugares, adicionando seus próprios comentários, dissecando cada momento quadro a quadro. Sites de notícias locais noticiaram. Tópicos no Reddit surgiram. O Twitter estava falando sobre isso. Pela manhã, a contagem de visualizações atingiu 200.000 em diversas plataformas. Ela queria me expor como a vilã. Em vez disso, ela se expôs, suas mentiras, sua violência, seu completo distanciamento da realidade. O vídeo não podia ser apagado. A internet nunca esquece. E desta vez, ela se destruiu diante das câmeras, sem ninguém para culpar além do próprio desespero. O vídeo se espalhou como fogo em todas as plataformas em poucas horas. Eu assisti tudo acontecer em tempo real da minha mesa no trabalho, incapaz de me concentrar em mais nada enquanto a contagem de visualizações aumentava exponencialmente. Do Facebook ao Twitter, do Fórum de Pânico Público do Reddit ao TikTok, cada plataforma adicionando seu próprio comentário, seu próprio ângulo, sua própria versão viral do colapso público completo da minha irmã. As pessoas analisavam cada momento, criando vídeos de reação, adicionando legendas e comentários. Era ao mesmo tempo vingativo e aterrorizante de assistir. No noticiário das 18 horas, as emissoras locais já o haviam escolhido como sua principal matéria de interesse humano. Assisti à transmissão no meu celular durante o intervalo. A voz da âncora, profissional e cuidadosamente neutra, mulher presa após colapso no Facebook Live por disputa de condomínio. O Chiron na parte inferior da tela reforçava a manchete enquanto as imagens da transmissão ao vivo eram exibidas com desfoque estratégico sobre os rostos. A reportagem incluía contexto extraído de registros públicos, o que significava que os repórteres haviam feito sua lição de casa. A disputa decorre de um conflito familiar por causa de um apartamento no centro da cidade. Os registros judiciais mostram que a irmã da mulher vendeu legalmente o imóvel há 3 semanas, mas a mulher presa acreditava ter direito a ele. Então veio o detalhe que me deixou sem fôlego. A mulher presa também está enfrentando uma ação civil separada, movida por vítimas de um suposto esquema de fraude de MLM no valor total de $75.000. Tudo era público agora.
tudo estava conectado, documentado e pesquisável: o apartamento, a fraude, a prisão, o drama familiar, tudo entrelaçado em uma narrativa da qual minha irmã não conseguia escapar ou reescrever, não importava quantas contas falsas do Facebook ela criasse. Ela foi formalmente acusada de 3 crimes: invasão de propriedade, agressão física e conduta desordeira. A fiança foi fixada em $5.000, que, segundo o tio Mike, que manteve contato para me manter informada, meus pais tiveram que se esforçar desesperadamente para conseguir. Eles estavam quase falidos depois de meses pagando as vítimas do marketing multinível e financiando outra vítima, uma mãe solteira, parecia exausta só de contar, com a voz trêmula de raiva reprimida. Aqueles $2.000 deveriam ser o fundo para o acampamento de verão da minha filha. Levei 1 ano para juntar tudo, e perdi tudo porque acreditei em alguém da minha igreja, alguém em quem eu achava que podia confiar. Uma mulher mais velha, provavelmente na casa dos 70 anos, falou com lágrimas escorrendo pelo rosto: confiamos nela porque confiamos em seus pais. Eles são pilares desta igreja há 30 anos. Achávamos que isso significava que a filha deles também tinha integridade. Estávamos errados. A simpatia do público por Jenna evaporou da noite para o dia como água em asfalto quente. As sessões de comentários, que antes eram divididas e argumentativas, agora se uniam em condenação. Ah, ela enganou idosos da igreja e roubou o dinheiro da aposentadoria deles e quer compaixão porque não conseguiu roubar o apartamento da irmã? De jeito nenhum. Ela cometeu fraude, foi pega, enfrentou consequências e está furiosa porque sua irmã não a ajudou a escapar dessas consequências. O direito é inacreditável. Na tarde de sexta-feira, meus pais se encontraram com a liderança da igreja no que deve ter sido uma das reuniões mais humilhantes de suas vidas. O pastor Michael e 3 presbíteros se encontraram com eles em seu escritório. A conversa me foi relatada mais tarde por alguém que estava na sala ao lado e ouviu a maior parte dela através das paredes finas. A voz do pastor Michael era gentil, mas absolutamente firme. Dadas as circunstâncias, a atenção da mídia que isso está trazendo para nossa congregação e as questões legais em andamento, achamos que é melhor você se afastar de todos os cargos voluntários no futuro próximo. Por quanto tempo? Perguntou a mãe, e a pessoa que ouviu disse que sua voz soava baixa e quebrada. Por tempo indeterminado. Até que esta situação seja completamente resolvida. Estamos perdendo membros por causa deste conflito. As famílias estão optando por frequentar outras igrejas para evitar o drama. Eles estavam sendo expulsos, essencialmente, embora ninguém usasse essa palavra oficialmente. Suspensos até que o escândalo se acalmasse, o que, com base na permanência na internet, talvez nunca acontecesse. As consequências sociais se espalharam rapidamente depois disso. O grupo de estudo bíblico da minha mãe parou de se reunir na casa dela, e as mulheres começaram a dar desculpas educadas sobre conflitos de agenda e outros compromissos. O grupo de pôquer do meu pai nas sextas-feiras à noite simplesmente parou de convidá-lo e parou de responder às suas mensagens de texto. Os vizinhos os evitavam ativamente, atravessando a rua em vez de ter que fazer uma conversa fiada e constrangedora sobre a situação que todos tinham visto no noticiário. O tio Mike me ajudou a juntar as peças da devastação financeira completa, e os números eram impressionantes. Eles já haviam gasto mais de $30.000 de suas economias de aposentadoria tentando pagar as vítimas do marketing multinível, embora só tivessem conseguido devolver cerca de $15.000 no total, porque novas vítimas continuavam aparecendo. A ameaça judicial frustrada contra mim por meio da Patterson & Associates custou-lhes $2.500 por absolutamente nada. A fiança de Jenna foi de $5.000. Seu advogado de defesa criminal exigiu uma taxa mínima de $10.000, pois defensores públicos não abordariam um caso de agressão com provas em vídeo cristalinas do crime. A defesa em processo civil exigiria outros $15.000, no mínimo, provavelmente mais. Mais de $60.000 gastos ou comprometidos, com mais despesas inevitavelmente chegando. Meu pai, aos 68 anos, teve que voltar a trabalhar após 3 anos de aposentadoria. Ele conseguiu um emprego na loja de ferragens local por $15 a hora, 25 horas por semana. O tio Mike disse que antigos colegas de trabalho dele entraram na loja e o viram usando o colete vermelho de funcionário, ajudando os clientes a encontrar os parafusos do tamanho certo. A humilhação era visível em seu rosto. Minha mãe, aos 67 anos, trabalhava no supermercado, empacotando compras e organizando carrinhos por $14 a hora.
As mesmas mulheres que a ouviram se gabar por anos sobre sua aposentadoria confortável agora a viam com um uniforme de loja, escaneando seus produtos e perguntando se queriam papel ou plástico. A prestação da casa deles atrasou pela primeira vez em 30 anos de propriedade. Eles já tinham ligado para um corretor. Precisamos anunciar a casa o mais rápido possível. Não temos mais condições de pagar a hipoteca. 2 semanas depois daquele vídeo ao vivo no Facebook, toda a vida cuidadosamente construída deles ruiu como um castelo de cartas, a filiação à igreja suspensa por tempo indeterminado, as economias para a aposentadoria esgotadas e ainda devendo dinheiro, e a casa à venda. E a comunidade que antes os admirava como pilares bem-sucedidos e estáveis agora sussurrava: essa é a família do vídeo, quando eles passavam. Eles apostaram tudo para proteger minha irmã e perderam tudo. Mas as consequências estavam longe de acabar. Porque quando David viu aquele vídeo e realmente processou o que sua vida havia se tornado, ele tomou uma decisão que destruiria o último resquício de estabilidade da minha irmã. Na semana seguinte à prisão, David entregou os papéis do divórcio a Jenna. O tio Mike me ligou no dia em que aconteceu, com a voz carregada de algo entre compaixão e vingança. Ele finalmente conseguiu. Entrou no alojamento temporário deles, na casa dos seus pais, e entregou os papéis a ela na frente de todos. Eu consegui imaginar a cena, o rosto de Jenna ao abrir o envelope, a descrença se transformando em raiva. Segundo o tio Mike, que ouvirá de um vizinho que ouvirá os gritos através das paredes, suas primeiras palavras foram: depois de tudo que fiz por você, fui presa por tentar conseguir uma casa para nós. A resposta de David, finalmente honesta após anos de permissividade, foi devastadora. Você não foi preso por mim. Você foi preso porque agrediu alguém diante das câmeras enquanto invadia uma propriedade que nunca foi nossa. Você me envergonhou publicamente, continuou ele, elevando a voz a cada acusação. Meu chefe viu aquele vídeo. Todas as pessoas com quem trabalho viram. Meus colegas, os professores dos meus filhos, minha ex-mulher viram você gritar com ela sobre me roubar quando era você quem estava atrás de um homem casado. Você está obcecado pela sua irmã. Você a persegue há semanas, mandando mensagens ameaçadoras, criando contas falsas nas redes sociais. Não é saudável. Não é normal. E eu não aguento mais fazer isso. Jenna implorou, segundo o relato da vizinha. Fiz isso por nós, pela nossa família. Aquele apartamento deveria nos salvar. A resposta de David já estava esgotada, sem qualquer resquício de compaixão. Aquilo nunca foi o nosso apartamento. Foi uma ilusão sua. Eu te disse 100 vezes para deixar para lá. Você está obcecado há meses. Você passou de carro pelo apartamento dela. Você a perseguiu online. Não posso deixar meus filhos crescerem achando que esse comportamento é normal ou aceitável. O pedido de divórcio incluía um pedido de guarda física primária, com apenas visitas supervisionadas para Jenna. A linguagem citava comportamento instável, tendências obsessivas, explosão de violência registrada em vídeo e testemunhada por milhares de pessoas, antecedentes criminais, assédio contínuo a um membro da família e deterioração preocupante da saúde mental. David estava construindo um caso que quase certamente teria sucesso. O mundo de Jenna desmoronou completamente no espaço de uma semana. Perder o marido, possivelmente perder os filhos, enfrentar acusações criminais com provas em vídeo que tornavam a defesa quase impossível, enfrentar um processo civil por $75.000 que ela não tinha. E, ironicamente, ter que voltar a morar com os pais porque não tinha para onde ir. O apartamento deveria ter evitado exatamente esse cenário. David conseguiu um pequeno apartamento do outro lado da cidade, levou Mason e Lily com ele e entrou com um pedido de audiência de custódia de emergência, marcada para o início de março. Enquanto isso, a casa dos meus pais foi colocada à venda em 25 de fevereiro, 4 quartos, 2 banheiros e meio, um agradável bairro suburbano onde moraram por 30 anos, avaliada em $425.000. Eles contaram ao corretor que estavam reduzindo o tamanho da casa para a aposentadoria, mas o tio Mike sabia a verdade e a compartilhou comigo durante um café, uma catástrofe financeira. Eles precisavam de dinheiro para cobrir os custos do advogado de defesa criminal de Jenna, para resolver o processo civil antes que ele fosse a julgamento, para indenizar mais vítimas de marketing multinível na esperança de reduzir a indenização contra ela e para sustentar Jenna e os netos, já que David havia cortado todo o apoio financeiro.
Ambos trabalhavam em empregos que pagavam salário mínimo e mal davam para comprar comida, quanto mais para pagar a hipoteca mensal de $2.400. A casa estava em boas condições, bem conservada e localizada em um bairro nobre. Foi vendida em 3 semanas por $420 mil. Depois de quitar o restante da hipoteca de $140 mil e cobrir os custos de fechamento, eles faturaram $270 mil. O tio Mike ouviu o pai dizer à mãe enquanto assinavam os papéis finais: "Este era para ser o nosso fundo de aposentadoria. Deveríamos viajar, talvez comprar um trailer." A mãe estava chorando. Tínhamos que fazer isso, pela Jenna, pelos netos. Que escolha tínhamos? 4 adultos e 2 crianças em 76 metros quadrados. A Karma não dá descontos. Cobra juros. E a conta deles já estava vencida. 3 meses se passaram desde a última vez que ouvi uma palavra deles. Fevereiro foi o mês em que finalmente tracei um limite quando enviei aquele e-mail de limite, dizendo aos meus pais que não responderia mais a nenhuma manipulação ou pressão. Desde então, houve silêncio. E por um tempo, esse silêncio foi como oxigênio, como se meus pulmões finalmente pudessem se expandir. Então, numa tarde comum no início de maio, abri minha caixa de entrada e lá estava, um assunto que me deixou perplexo. "Por favor, precisamos conversar." O remetente era minha mãe. Meu primeiro instinto foi apagar sem ler, para matar de fome o velho reflexo que me havia ensinado a recuar e depois obedecer. Mas minha mão congelou no mouse, e eu cliquei. As palavras não foram longas, mas foram pesadas. "Eu sei que cometemos erros terríveis. Sei que você está magoada e com raiva, mas você ainda é nossa filha. Nós ainda somos seus pais. Podemos nos encontrar? Só um café? Só uma conversa, por favor. Estamos implorando." Li as linhas uma vez, depois outra, e então fiquei olhando fixamente para a tela até as bordas das palavras se borrarem. Houve um tempo em que eu teria corrido para responder, desesperada por reconciliação, desesperada para ser aquela que restauraria a paz. Mas aquela versão de mim havia sido destruída e descartada nos destroços da traição deles. Agora, só restava a pergunta: eu queria vê-los novamente? E se sim, por quê? Fiquei pensando por um bom tempo, rolando o e-mail para cima e para baixo, ouvindo velhas vozes na minha cabeça. Jéssica, minha advogada, havia me avisado em fevereiro: "Você não deve nada a eles. Limites só funcionam se você os mantiver." O tio Mike, rude mas gentil, dissera: "Às vezes, o encerramento importa. Se for fazer isso, faça nos seus termos. Lugar público, limite estrito." E minha terapeuta, aquela com quem eu finalmente começara a me consultar depois de meses de espiral, me fez a pergunta mais importante de todas: do que você precisa? Não do que eles precisam, não do que eles querem. O que serve para a sua cura? Essas palavras soaram mais alto que o próprio e-mail. Fiquei ali sentado por uma hora, debatendo-me, porque a verdade era que algo dentro de mim queria uma conversa final. Não uma reconciliação, não uma reparação, mas uma despedida de verdade. Eu queria olhá-los nos olhos e dizer as coisas que me queimavam o peito havia anos. Então respondi. Meus dedos tremiam, mas minhas palavras eram firmes. 1 hora, em local público. Cafeteria na Elm Street. Sábado, 10 horas. Sem irmã, sem culpa, sem manipulação. Esta é uma conversa final, não uma negociação. Apertei em enviar antes que pudesse hesitar. A resposta chegou em minutos, numa velocidade que exalava desespero. Sim, obrigada. Sábado, 10 horas. Aquela rapidez quase me enervou mais do que o silêncio. Eles queriam muito aquilo, mas lembrei a mim mesma que aquela reunião era para mim, não para eles. Quando chegou o sábado, senti o peso do dia pressionando meu peito antes mesmo de abrir os olhos. O ar estava quente para o início de maio, e o sol começava a se inclinar para o verão. Vesti-me de forma simples, mas deliberada, escolhendo um suéter cinza suave e jeans, algo que me fez sentir com os pés no chão. Atravessei a cidade com o coração disparado, cada sinal vermelho me dando tempo demais para reconsiderar. Mas continuei até chegar à pequena cafeteria na Elm Street. Cheguei 15 minutos mais cedo, deliberadamente, escolhendo um assento no canto de trás, onde minha visão da porta era desobstruída e a saída estava a apenas um passo de distância.
Foi uma escolha estratégica, mas também psicológica. Eu queria me lembrar de que tinha opções, que estava no controle. Exatamente às 10 horas, eles entraram. Por um instante, não os reconheci. Meu pai, antes de ombros largos e movimentos rápidos, parecia desanimado, menor em sua calça jeans desbotada e uma camisa polo com o logotipo de uma loja de ferragens bordado acima do bolso. Seus olhos carregavam olheiras profundas, a marca de noites sem dormir ou turnos intermináveis. O cabelo da minha mãe, antes meticulosamente tingido a cada poucas semanas, estava completamente grisalho, com pontas crespas. Seu casaco de inverno barato ainda grudava nos ombros, embora a estação já tivesse virado. Suas mãos tremiam quando ela pedia café. Pareciam 10 anos mais velhas do que quando as vi pela última vez, em dezembro. A visão despertou algo complexo em mim, uma pontada de pena misturada à crosta dura da raiva. Eles se sentaram à minha frente, por um minuto inteiro, nenhum de nós falou. O silêncio não era confortável, mas pesado, opressivo, cheio de coisas não ditas. Eu o interrompi primeiro, com a voz contida. Você tem 1 hora. Estou ouvindo. As lágrimas da minha mãe começaram antes mesmo que ela terminasse a primeira frase. Sentimos muito. Cometemos erros terríveis, terríveis. Meu pai pigarreou, com a voz rouca. Achávamos que estávamos ajudando a família, fazendo a coisa certa. Estávamos errados sobre tudo. Olhei para eles e falei com a firmeza que só se adquire depois de meses de prática: vocês não estavam errados sobre tudo. Vocês estavam errados sobre tentar me roubar. Vocês não estavam errados por causa da forma como fizeram. Vocês estavam errados porque não era seu para tomar. Minha mãe assentiu entre lágrimas. Sabemos disso agora. Perdemos tudo. A casa, nossa posição na comunidade, nossa igreja. Senti a velha e familiar frustração aumentar. Mesmo agora, mesmo impedido de desculpas, o primeiro instinto deles foi listar o que haviam perdido, não o que haviam feito comigo. Inclinei-me para a frente, com as palavras claras e deliberadas. Quer saber o que você realmente perdeu? Você me perdeu muito antes do condomínio. Toda vez que você a escolheu em vez de mim, toda vez que minhas conquistas foram invisíveis, toda vez que eu precisei de ajuda e você disse que eu era forte demais para precisar. Você me perdeu aos poucos, ao longo de 30 anos. Eles ficaram paralisados, com os olhos brilhando, incapazes de negar. O apartamento foi o momento em que finalmente admiti isso para mim mesma. Foi quando parei de fingir que éramos uma família. Meu pai tentou salvar algo. Nós te amávamos. Sempre te amamos. Você é nossa filha. Balancei a cabeça. Talvez você me amasse, mas nunca gostou de mim. Eu não era fácil como ela. Não precisava de resgate constante, então não recebia atenção. E quando finalmente estabeleci um limite, o primeiro limite de verdade da minha vida, você tentou me destruir legalmente, socialmente e emocionalmente. Contratou advogados. Deixou que ela me perseguisse. Me culpou por proteger o que era meu. Minha mãe estendeu a mão por cima da mesa, desesperada. Sua irmã está sofrendo. Ela perdeu tudo. O casamento, a casa. David conseguiu a custódia. Puxei minha mão para trás e respondi calmamente: ela perdeu essas coisas por causa das próprias escolhas. Sua fraude, sua obsessão, sua agressão. Eu não fiz isso com ela. Ela fez isso consigo mesma. E você a ajudou em cada passo. A voz do meu pai falhou. O que você quer de nós? O que podemos fazer para consertar isso? Olhei para os dois, exausta até os ossos, mas finalmente firme. Nada. Não há nada que você possa fazer porque ainda não entendeu o que fez de errado. Você não se arrepende de ter tentado tomar o apartamento. Se arrepende de ter sido pega. Se arrepende de ter perdido a casa. Mas não se arrepende de ter me feito sentir invisível por 30 anos. Eles ficaram ali sentados em silêncio, com lágrimas escorrendo, sem defesas. A visão que antes me teria destruído agora só confirmava minha determinação. Levantei-me e peguei minha bolsa. Minha voz suavizou, mas não vacilou. Espero que você encontre paz.
Espero que ela receba ajuda de verdade e terapia, não apenas resgates. Espero que as crianças fiquem bem com o divórcio. Mas não posso mais fazer parte desta família. Não desta versão dela. Se você realmente assumir a responsabilidade, não pelos meus sentimentos, mas pelas suas ações, minha porta não estará trancada para sempre. Mas até lá, e talvez para sempre, isto é um adeus. Coloquei algumas notas na mesa para o meu café e empurrei a cadeira para trás. A mão da minha mãe se ergueu no ar como se quisesse me segurar. Espere, por favor. Parei só o tempo suficiente para olhá-los uma última vez. Adeus, mãe. Adeus, pai. Então eu saí. Não olhei. Essas pessoas foram minha família escolhida, construída não por obrigação, mas por respeito e alegria compartilhada. Até minha vida amorosa havia mudado. Durante 2 meses, eu estava saindo com Mark, um homem que conheci no grupo de caminhada. Estávamos indo com calma, sem pressa, sem pressão, apenas explorando como era namorar sem carregar o peso das expectativas de outra pessoa. Percebi que estava gostando da descoberta do que eu queria, não do que eu achava que deveria querer. Isso também parecia novo. A terapia se tornou uma âncora constante na minha semana. Minhas sessões me ajudaram a desvendar décadas de padrões, a parentalização que suportei, a dinâmica da criança de ouro que distorceu meu senso de valor. Minha terapeuta me mostrou um espelho até que eu pudesse ver com que frequência eu havia equiparado amor à utilidade. Com a orientação dela, aprendi a construir limites mais saudáveis, a perceber quando velhos reflexos tentavam me puxar de volta para papéis que eu havia abandonado há muito tempo. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu podia dizer que estava feliz não porque minha família estava ausente, mas porque o peso constante da obrigação havia sido aliviado. A liberdade tinha um sabor melhor do que a vingança jamais poderia ter. Minhas manhãs se tornaram rituais de gratidão. Eu saía para a pequena varanda com uma caneca de café e observava o sol subindo no céu, enquanto meu gato ronronava preguiçosamente no sofá. Não havia nenhum medo se acumulando no meu estômago, nenhuma expectativa de exigências me aguardando, apenas silêncio, apenas paz. Claro, a família ainda existia, embora agora apenas à distância. O tio Mike continuava sendo meu único elo de ligação e me mantinha informado em doses cuidadosas. Minha irmã aceitou um acordo judicial que a livrou da prisão, mas a condenou à liberdade condicional, serviço comunitário e tratamento de raiva. Ela pagou um acordo com o dinheiro que conseguiu juntar quando meus pais venderam a casa. Seu divórcio foi finalizado, a custódia passou em grande parte para David, e ela agora morava com meus pais em um apartamento apertado de 2 quartos, trabalhando no varejo por pouco mais do que o salário mínimo. Ela ainda postava fragmentos amargos online, acusações vagas sobre traição e lealdade, sem nunca reconhecer sua própria participação na ruína. Alguns padrões nunca se quebram. Meus pais estavam pagando o próprio preço. Ambos trabalhavam em empregos mal pagos, desgastados pela exaustão. Morar lado a lado com minha irmã havia destruído as ilusões às quais eles se apegavam. O tio Mike relatou que a tensão era constante e as discussões, frequentes. Ele me contou que certa vez ouviu meu pai resmungando: talvez ela estivesse certa. Talvez tenhamos feito errado. Minha mãe o mandou ficar quieto, insistindo que eles só fizessem o que achavam certo para a família. Mas uma rachadura na parede da negação finalmente se formou. Eles perguntavam por mim de vez em quando, perguntas hesitantes: eu estava bem? Eu estava feliz? O tio Mike contou a verdade. Ela está prosperando. Feliz. Livre. Ele disse que eles ficaram em silêncio depois de ouvir. Eles tinham meu e-mail. Eu lembrei que, se algum dia quisessem se desculpar de verdade, não um sinto muito que você esteja magoado ou vazio, mas um reconhecimento de ações, de escolhas. Eles nunca escreveram. Nas noites tranquilas, eu me pegava refletindo sobre o significado de tudo aquilo. Às vezes, as pessoas me perguntavam se eu me arrependia, se sentia falta delas. A verdade era que eu sentia falta da família que eu queria, não da família que eu tinha. Eu sentia falta da ideia de amor incondicional. Mas o que elas ofereciam sempre dependia da minha concordância. Aprendi a lição mais difícil da minha vida: não se pode atear fogo em si mesmo para manter os outros aquecidos, principalmente quando eles só querem que você queime ainda mais. Amar a mim mesmo significou abrir mão daqueles que se recusavam a me amar de verdade.
Família não era uma questão de sangue. Era uma questão de respeito, reciprocidade, a simples decência de tratar alguém como se fosse importante. Raquel, a mulher que tinha comprado meu apartamento, entrou em contato comigo certa tarde com uma mensagem: quer um café? Estou na sua região na semana que vem. Nós nos conhecemos no mesmo Starbucks onde eu havia confrontado meus pais. Ela se tornou uma amiga improvável ao longo dos meses, unida pelas estranhas maneiras como nossas vidas haviam colidido. Ela riu sobre sua xícara e disse: nós dois pensamos que precisávamos de vingança, justiça, vindicação, mas a melhor vingança era simplesmente viver bem. Assenti, erguendo minha bebida em direção à dela. E deixando-os enfrentar as consequências naturais de suas próprias escolhas. Ela bateu sua xícara na minha. As mulheres que se recusam a ser capachos, disse ela. Acrescentei suavemente: aos limites, à liberdade, à escolha de nós mesmos. Rimos juntos, o tipo de risada que trazia alívio. Ela mencionou que David havia se aproximado, se desculpado por tudo, admitindo que tinha sido cego. Ela me disse que o havia perdoado há muito tempo, que havia se casado novamente e que estava feliz. A melhor vingança, ela disse com um sorriso, é realmente não se importar mais. Percebi que eu também estava indo para lá. Numa manhã de sábado, com a luz do sol entrando pelas janelas, sentei-me com o café na mão e meu gato aninhado ao meu lado. Meu celular estava sobre a mesa, com a tela aberta, sem notificações. Nenhuma chamada perdida. Pela primeira vez, aquele zero não doeu. Parecia paz. Sorri, abri o livro que havia deixado no braço do sofá e comecei a ler. Eles nunca mais ligaram depois daquele encontro na cafeteria, e eu nunca mais entrei em contato. Aquelas 98 chamadas perdidas daquela primeira noite diminuíram para zero. Aquele silêncio não parecia perda. Parecia liberdade. Alguns me chamaram de cruel por me afastar da família. Mas eu sabia que não. Eu não estava me afastando da família. Eu estava me afastando de ser tratada como se não importasse. E pela primeira vez em 30 anos, eu importava para a pessoa que deveria ter importado o tempo todo, eu mesma. O condomínio nunca foi realmente sobre imóveis. Era sobre finalmente declarar que eu merecia algo melhor. E eu estava certa. E isso nos leva ao fim desta história. Se você me acompanhou até o fim, quero agradecer por ter dedicado seu tempo para ouvi-la. Histórias como esta não são apenas sobre traição e vingança. Elas são sobre limites, cura e a coragem de escolher a si mesmo que isso signifique se afastar de pessoas que deveriam ter te amado mais. Sei que muitos de vocês que estão assistindo já passaram por algo parecido. Talvez não com um apartamento, talvez nem com pais ou irmãos, mas com pessoas que achavam que seu valor dependia apenas do quanto elas podiam tirar de você. Eu adoraria saber o que você pensa. Você acredita que a personagem principal fez a escolha certa ao cortar laços? O que você teria feito no lugar dela? Compartilhe sua opinião nos comentários, porque sua perspectiva pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir. Se você gostou desta história e quer saber mais, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder a próxima. Cada curtida, comentário e inscrição ajuda esta comunidade a crescer, e significa que posso continuar trazendo histórias que despertam emoção, reflexão e talvez até um pouco de catarse. Então vá em frente, me diga o que você acha e te vejo na próxima história.